Começamos mais um podcast Fora da Lata, no 6º episódio, começando o ano com chave de ouro, com essas duas feras da Pintura Sampaio, Walter e Joe, com o nosso parceiro, apoiador, Igor das Tintas Eucatex. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Carola, sou gestor da rede Carola Tintas e tô com o Igor aqui, queria que ele se apresentasse, depois passar a palavra para os feras ali da Pintura Sampaio. É isso aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, consultor de vendas da Tintas Eucatex. Estamos aqui em mais um podcast, o 6º episódio, né, Guilherme? 6º episódio. É o 2º do ano, então começamos aí com o pé direito agora com essa equipe fantástica, que tem uma sucessão pai e filho. Vou pedir para eles se apresentarem aqui ao Walter, vou passar a bola para o Walter. Fala, Valtão, e aí? Conte-me para nós como que é trabalhar em família, quem é vocês, qual que é a equipe de vocês. Como começou, né? Como um começou. Da história aí da Pintura Sampaio, nada melhor do que o fundador da empresa, né? E a primeira vez que a gente tá num bate-papo aqui, pai e filho, hein? Que honra, que honra. É verdade. Boa tarde, Guilherme. Um prazer estar aqui, né? Com o pessoal da Carola, o Igor. Boa tarde. Boa da tarde. Catex, né? Então, pra gente também da Pintura Sampaio é um prazer poder estar aqui com vocês e ter esse bate-papo aí, né? Descontrair um pouco, falar um pouco de cada nossa experiência ou até mesmo aprender alguma coisa aqui, porque sempre a gente aprende, né? Com certeza. Todo mundo fala que a gente morre aprendendo, então não vai ser diferente, né? É isso aí. Beleza? Eu tô na pintura há 38 anos, né? Comecei esporadicamente com os meus irmãos, né? Eu tinha acho que 14 ou 15 anos e a gente começou a trabalhar esporadicamente e aí comecei a pegar gosto com eles e comecei a me dedicar, a me entregar, né? Cada dia mais e estamos aí até hoje, né? Muito bom. Entendeu? Estamos aqui também com o Joe, né? Filho do Walter. Se apresenta pra gente aí. É isso aí, galera. Boa tarde a todos que estão nos assistindo também. É um prazer enorme aqui estar com vocês, fazendo parte desse projeto que falei até, a gente conversou no início ali, muito bonito, muito revolucionário também, né? Para dar voz às pessoas que estão na obra, que trabalham, né, de mão de obra. E, pô, cara, isso é fantástico. Essa ideia foi genial de vocês e eu só tenho que agradecer a oportunidade aí. Isso, a gente que agradece De vocês aí, a essa consideração total, uma honra aqui tá podendo falar aqui com vocês nessa tarde, que possamos cooperar com nossos amigos pintores, né? Todos aí que nos acompanham, né? Nas redes vamos sempre agregar aí, que nós puder ajudar, vamos pra cima. Com certeza. Bora. E reforçar que para nós também é uma honra. A gente conhece um pouco da trajetória da Pintura Sampaio, junto com o Walter e o Joe. A gente se esbarrou nas obras, ali, teve a oportunidade de fazer alguns negócios, conhecendo um pouco da história, né? A gente já teve visitas em fábrica, conversamos bastante aí nas viagens, e hoje ter vocês aqui, vocês pararam a demanda de vocês, a gente sabe que isso. o tempo Uma de honra, vocês, né, é muito alto, e aproveitar essa fase que a gente tem falado muito de pintura de alto padrão, o que é alto padrão, o que não é alto padrão. E não porque, né, eu fiquei até meio assim, falei, poxa, vou chamar os meninos lá, será que eles vão aceitar esse convite? Quando vocês aceitaram, pra gente foi uma honra estar com vocês aqui, pra gente falar realmente da pintura de alto padrão. E quando a gente fala de alto padrão, é execução de alto padrão e clientes de alto padrão mesmo, tá? Até não desmerecendo outros lugares, estamos falando de clientes de Fazenda da Grama, Residencial Malota, coisa realmente que tem peso, não são qualquer equipe de pintura que trabalha dentro disso. Então, pra gente estar com vocês aqui nesse bate-papo descontraído, realmente é uma honra. E vamos lá, negão. Manda a primeira pergunta pros meninos aí. Bom, a história de vocês na pintura já deu uma boa pincelada, querem dar uma reforçada? Eu quero saber, porque assim, de você, Joe, o que acontece? O Gui passou por isso, essa transição pai e filho. Sim, é difícil, muitas empresas não conseguem ter essa transição e acaba que os filhos não pegam o legado dos pais. Sim. O Gui, o Carola conseguiu isso, né? E vejo vocês assim, no segmento de mão de obra, conseguir ter essa sucessão, não só a sucessão, né? Porque ainda vocês continuam trabalhando. Então, eu estou muito curioso para saber como que aconteceu, como que você chegou a querer falar, não, eu vou tomar isso para mim também, vou seguir. Então, conta pra gente um pouquinho a história de vocês assim. Legal. Eu acho que é melhor o pai começar com a história mais
rebuscada aí, né, pai? Conta mais com detalhes essa história aí. Trazer a criançada aí, a família, né? Não pode começar por mim, né? E acho que ele tem que contar a trajetória do início dele. Fique à vontade, aqui é de porque eu venho depois disso, né? Então... Tem mais filho na equipe? Tem meu irmão também, Gabriel. Caramba, Gabriel, um beijo pra você, Gabriel, te amo. É isso aí. Moleque sensacional. Perguntei de você, hein, cara. Ele é sensacional, cara. Um profissional que de pouco tempo que ele começou... Nossa, cara. Muito dedicado. Um talento, assim, surreal. É isso aí. Ô, Valtão, quando que virou a chave, assim? Até vamos começar dessa parte. Você falou que começou de forma esporádica e tudo mais. Você acha que foi uma coisa que você gostou ou no primeiro momento foi a questão financeira? Você viu que você podia ganhar dinheiro ou foi mais que isso? Conta pra gente, até pra gente poder emendar um pouco da trajetória, porque vou destacar até antes de vocês falar, que aqui, que nem eu falei, é feito pra vocês. É um exemplo típico de uma pessoa que venceu na profissão pintor, e a gente vê isso, e eu tô falando porque eu tava nos meus olhos e conhecendo a história de vocês, e olhar a sucessão de filho para pai, onde a gente tem o pai e o filho espelha nele e fala, poxa, eu quero a profissão do meu pai. Muito legal. Então, pra gente ter isso, porque 90% dos profissionais que a gente... Os pais eram pintores, alguns dos profissionais estiveram com a gente nesse podcast, ele falou, não quero isso. E depois de tempo ele entendeu. Exatamente. Então é difícil pegar um menino jovem que nem o Joe, já querer a profissão e já ter essa sucessão, vamos falar assim. Então fala pra gente como foi essa virada, até pro Joe poder falar um pouco também aí de como foi isso. Porque senão eu não consigo contar a minha, porque ele tem que, né, porque é de família a parada Isso mesmo. aí. É que como eu disse logo no início, que isso já veio de família, né? Eu comecei com os meus irmãos esporadicamente, aos 13, 14 anos. Aí eu ia de vez em quando para a obra. E aquilo eu comecei a tomar gosto de estar na obra trabalhando, né? Tudo bem, hoje a coisa é muito mais moderna do que antigamente, né? Era muito mais difícil do que hoje. Né? Só um petitico, mudou só um pouquinho. Né? Mas, assim, a necessidade, né, Gui? A necessidade também, não vou deixar de lado a necessidade, porque eu acho que ela foi o primeiro lugar que fez com que a gente caísse para dentro da obra, porque a situação era muito difícil, né? E antigamente, assim, você estava trabalhando, você estava com uma obra, você já ficava pensando, pô, para onde eu vou? Porque não era esse fervor de obra que é hoje, né? Esse nicho tão grande de construção, essas coisas, né? Nós estamos falando nisso em 86, 87, né? Então, tinha-se obra, mas não com essa frequência tão grande, como a velocidade também, né? De construção como é hoje, né? E então, essa comunicação, né? Isso, e as coisas eram muito difíceis. Então, e isso eu fui tomando gosto, eu vi que tinha um futuro ali, entendeu? Eu vi que, eu falei, pô, aqui se a gente se preparar, isso uma hora vai mudar esse quadro, né? E graças a Deus ele foi mudando mesmo, mas com muita luta, porque eu trabalhava com meus irmãos, né? Acabei sendo empregado deles, né? Tem que começar. Tem que começar em algum lugar, né? Aí. Conta pra gente aí, Valtão. Então, eu comecei lixando parede, né? Limpando, lavando telhado. Mas ele começou querendo jogar bola, né? A verdade foi essa. Eu jogava, né? Eu tava jogando num time profissional, mas eu tava nos juniores na época. E eu não ganhava nada, né, cara? Então tinha o momento de folga que eu ia trabalhar com eles. E eu vi que aquilo chegou um momento que não dava mais para mim, eu resolvia a direcionar mesmo para a pintura. Eu falei, não, eu vou pegar isso como minha profissão, vou estudar as tintas, estudar os materiais, porque eu acredito que o pintor ele tem que entender com o que ele está trabalhando, né? Aonde ele está trabalhando e por que ele vai trabalhar com aquele material. Caraca. Né? Então eu comecei Diferenciado. Né? O meu irmão, é engraçado, meu irmão falava assim para mim, não, para dar orçamento, você vê como que é a mente dos caras das antigas. Eles falavam assim, não, para dar orçamento tem que ir sujo. Eu falava, não, eu nunca vou. É o pintor leque que a gente falou. Eu falava, não, eu não vou. Eu vou bem alinhado, né? Cara, então aí foi, cara. Trabalhei com um irmão, depois meu irmão pegou, um dos meus irmãos, o mais velho, pegou a Flashman Royal para fazer manutenção, nós ficamos 5 anos lá. Ali foi o lugar que eu comecei a aprender muita coisa, porque ali eu aprendi na área industrial, que é totalmente diferente de residência,
Pra quem não sabe, a Flashman Royal é onde hoje é o Atacadão, é isso mesmo? Isso, era bem ali. Isso, era ali. E, cara, uma escola que eu tive grandiosa foi ali, entendeu? Aprendi a mexer com epox. Na época, era as massas epox que existia também, que era terrível de trabalhar, né? Enfim, ali foi uma escola e aquilo ali eu vi que tinha uma direção e eu vi que eu tinha um futuro dentro daquilo. Aí foi onde eu também comecei a pensar, falei, eu vou começar a me preparar para pregar grandes obras residencial, porque eu também comecei a ver Jundiaí expandindo. Muito sempre bom. Em Jundiaí, Walter? Mas a maioria aqui. Mas você é daqui mesmo? Eu sou daqui. Eu sou legal. Daqui. E aí eu comecei a ver algumas construtoras, comecei a fazer amizades, né? Relacionamento. Aquele network com as pessoas, com aqueles arquitetos. Também, futebol também abre portas, né? Ele nunca parou também de jogar, né? Futebol sempre abriu portas. Sempre profissional, mas ali na alta performance. Tinha um pessoal que eu conhecia, que era da Vulcabras na época, eu fiz toda a pintura das quadras de tênis. Aí eu já comecei a visão como é que é. Aí foi em 95, eu já comecei a me desligar da empresa do meu irmão e falei, pô, já tô há 7, 8 anos trabalhando aqui com o pessoal, eu vou... Aí teve um amigo que abriu uma porta para mim lá na Vulcabras, eu fui para cima, né, cara? Fui para cima. Ele falou, você vai dar conta para deixar isso pronto para mim? Eu falei, com certeza. E ali eu comecei a me destacar com eles. Aí eu comecei a fazer manutenção na Vulcabras, mas não era isso que eu queria ainda. Eu queria as grandes obras, que é as casas de alto padrão mesmo, né? Então eu decidi, eu falei, não, eu vou direcionar em cima disso, vou fazer totalmente diferente o que os caras fazem, entendeu? Muito bom. Então eu vou mudar muita coisa no meu estilo de trabalhar. Foi assim que eu comecei, né? E aí parti para cima, começamos a trabalhar com algumas obras, peguei a primeira, peguei a segunda, e foi indo, até chegar no ano de 2010, aí um sócio meu, que era meu sobrinho, estava comigo, ele desistiu, né? E foi quando... Foi que saiu do país? O Emerson. Foi, né? Você contaram essa história já, né? E eu tava com 2, 3 obras grandes, cara. Mais uma situação, nós tivemos no outro podcast aqui a mesma situação. É a hora que a resiliência de você seguir em frente mesmo com a adversidade, né? E aí eu tava com 2 obras gigantes, cara, pra terminar. Mas ele ainda não estava contigo. Ele vinha esporadicamente também. Já tava. Mas era novão, né? Mas era novo. Era novo. Nós estamos falando 2010. Foi quando... E eu nem esperava ele ficar comigo, nem o Gabriel, entendeu? Mas nunca forçou nada? Não, nunca forcei nada, porque na verdade eu sempre quis que eles estudassem tudo, mas eu acho também da parte dele ter visto o sofrimento que é a obra, né? Porque a obra não é fácil, cara. A obra é muito difícil. Você lidar com pessoas é mais difícil ainda, entendeu? Não só com o cliente, mas também com os funcionários. Porque você tem que preparar esse cara para trabalhar com você. Você tá entendendo? E muitas das vezes você prepara o cara, você dedica tempo, e aí ele cata você investe nele, você paga para ensinar. A diferença é essa, entendeu? Você paga para ensinar o cara. Aí quando você prepara o cara, deixa ele pronto, entendeu? Que é a hora de você começar a ganhar um pouquinho em cima dele. Ele acha que ele tem que... Entendeu? Já está preparado para aquilo, mas ele não está preparado ainda. Porque a preparação, ela é muitos anos. Você tem que estar perto de pessoas, porque você tem que passar por muitas situações dentro da obra. Você ficou 7 anos com o seu irmão trabalhando de funcionário. Não foi 7 dias, não foi 5 meses. 7 anos. Foi um momento que não tinha nem tinta direito, era mais cal. Era mais cal. Eu trabalhei com cal. É verdade, 86 é cal, bicho. Os muros da Flash era tudo cal. Aí, ó, era cal. Mas batia cal com cola. Com cola, eu colocava óleo de cozinha ainda. Isso. Mas cortava tudo o dedo, assim, as mãos, sabe? Furava tudo o dedo. Você usava luva, mas não adiantava. Passava tudo. Você falando, eu fazia lá 86, você falou, cara, eu usava cal. Não é possível. Hoje nem pra futebol, nem pra campo de futebol pode mais, cara. Imagina. Então, é terrível, cara. E aí foi quando esse meu sobrinho, ele resolveu separar, né? Separar a sociedade contigo. Isso, eu falei, tá tranquilo. Mas só que... Tá tranquilo, com dobra estourando lá, tá tranquilo, fica em paz. Cara, ele achou melhor, né? Sim. Então eu falei, tudo bem. Só que dentro de mim... Porque assim, cara, eu acho que cada um de nós tem um caráter, tem um estilo de pensar, né? De agir com as pessoas. E obra, ela não te perdoa, cara. Se você não for sim, não, cara,
o cara tá enrolado mesmo. Obra não aceita desaforo, Não aceita né, isso, cara. Os proprietários não aceitam isso de grandes obras, entendeu? Porque é o sonho do cara. Nós estamos trabalhando com o sonho das pessoas, entendeu? E aí, nisso, o meu filho virou para mim, né, e falou para mim, ó, pai, eu tô aqui, fica tranquilo. Mas eu vou para cima. Quantos junto anos com tinha você. na época, John? Você lembra? Ah, nem lembro. 17, 18, acho. 16, 2010? Foi em 2010. Faz a conta aí, Fazer pô. 35 agora, fevereiro. Molecão, 20 anos. E, cara, para mim foi uma surpresa tão grande. E o profissional que ele é hoje, cara, eu fico muito feliz, cara. E com 17, 18 anos, o cara quer o quê? A bagunça, balada. É isso mesmo. Não quer nada isso com aí. nada. E é aquilo que você falou, às vezes a gente não deseja isso pro nosso filho, não porque é uma coisa ruim, nada. É porque você quer uma coisa, entre aspas, a gente quer... Hoje eu sou pai, eu entendo. O Igor pode falar até com mais propriedade que eu, o Joe também, todos estão aqui, são pais. A gente quer facilitar para o nosso filho, né? A gente não quer deixar mais fácil. o mesmo sofrimento, né? A gente quer facilitar. E acho que é uma coisa que é meio que fraterna isso, né? E aí agora eu queria escutar do Joe, olhando toda essa caminhada do pai, né? Que nem o Igor falou, ele ficou um tempo ali como funcionário, como prestador por mão, e depois foi seguindo o caminho dele, sempre olhando lá na frente, o alto padrão, é isso que eu quero e tudo mais. E hoje a gente vê isso acontecendo. Não é uma coisa que assim, eu tentei, não deu certo, eu tô fazendo outra coisa. Não, é uma realidade que vocês vivam de forma diária, porque se tem uma equipe que eu, Guilherme Carola, conhece, é vocês como alto padrão, que executa desde tudo. E hoje nós temos o luxo, desculpa de... Imagina, pode falar, Valtão. Hoje nós temos o luxo até de escolher a obra, entendeu? Exatamente. Não, a gente não vai fazer essa obra, entendeu? É isso aí. Não dá pra gente, eu acho melhor a gente não faz apanhar sentido. a mão. E eu já ouvi falar, ó, fiz a obra para fulano de tal, né, que vocês às vezes já executaram, ele não, de certa forma não entendeu o valor, falou, não, pra mim não serve, tá tudo bem. Não serve. E você, Joe, olhando isso, olhando a trajetória do pai, meninão ainda, 20 anos, uma vida inteira pela frente, podia muito bem olhar para outra profissão, com certeza ia ser muito bem sucedido, mas olhando o sucesso do pai, né, um cara de sucesso aí, o que virou e você falou, não, pai, eu quero isso pra mim também? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá, né? Para os que não me conhecem, eu sou o Jonathan Sampaio, sou casado, vou fazer 35 anos, né? E, cara, eu comecei na pintura, porque já vem de família, por isso que eu pedi pro meu pai contar a história, porque já vi meus tios, né, meus primos, então, cara, eu vivia dentro de obra desde pequeno. Então, às vezes, antigamente não tinha tanto condomínio, meu pai pegava obras em bairros bons aqui, aí às vezes eu ia na obra pequeno, né, vivia em obra, cara. E aí eu curtia, ficava conversando com os peãozada lá e sempre gostei de estar na obra. Ajudava? Só estudava, né, cara? Mas ajudava na obra sim ou não? Ia só bater papo? Quando era bem pequeno, sim. Pegava um trem lá, limpava alguma coisa e tal. Mas assim, eu não curtia, sabe? Até uns 15, 16 anos, cara, aí eu comecei a pegar birra, que aí o velho começou a pegar no pé. Você tem que fazer alguma coisa, moleque, vagabundo. Não sei o quê. Isso mesmo, tá certo. Pô, queria só andar de skate. Não te julgo não, viu? Entendeu? Eu queria só andar de skate e tal. Aí começou aquelas pegadas no pé. Até que eu resolvi... Eu fui estudar pra torneiro mecânico, cara, sabe? Isso aí, tipo, tem que eu começar em testava, algum lugar, peguei né? birra da pintura, porque eu ia algumas vezes. E o que acontece, cara? Meu pai não dava mole, cara. Ele botava pra lixar mesmo e... Cobrava aí, mais de você do que do ajudante mesmo. tipo assim, mas isso eu achei da hora da parte dele, Mas porque assim, muito da eu hora. não falo isso com ódio nenhum, pelo amor de Deus. Ele sabe também disso e eu até gosto, porque isso me fez ser o cara que eu sou hoje, né, cara? Exatamente. Eu devo tudo a meu pai, então... Eu peguei birra porque, tipo assim, cara, eu não queria lixar, né, velho? Você queria ir pro acabamento, e naquela né? época, rola a gente tinta, não né? tinha maquinário, você não tinha nada, cara. Aquelas treme-treme bem... Você tinha fita crepe Porcaria. pra colocar nos dedos Fita só. crepe? Nossa, pra pôr mas tinha nos que... dedos. Cara, na mão toda, que acabava com a mão, cara. E eu só lixava, velho. Aí, e naquela época, tinha um conceito dos pintores que era assim, cara, se você é ajudante, você só vai lixar, irmão. Você só vai lixar, você vai aprender, você só vai limpar, só vai fazer serviço de ajudante mesmo. Ninguém vai te dar uma outra oportunidade de Não, fazer e os uma caras coisa, não né? queriam te ensinar, porque, velho, você vai Você tomar o era trampo filho dele. do dono da empresa Sim, e o pô. cara não te promovia ao rolo. Exatamente, eu ficava louco com isso, entendeu? Só que ele falava, cara, você tem que aprender a lixar primeiro e não sei o quê. E os caras sempre buzinavam e ele nunca acreditava que eu podia fazer, né? Então eu sempre ficava naquela bala. E eu detestava, cara. Eu falei, não, cara, eu não sou pra isso, não. Eu vou estudar, então.
Fazer outra coisa. Eu falei, vou fazer outra coisa, vou sumir disso aí, cara. Isso não é vida pra mim, não, bicho. Aí eu peguei e fui estudar torneiro mecânico, né? Porque mexe com torno, fresa, essas coisas, furadeira e tal. Tava em alta na época. Aí estudei e tal, mas, pô, cara, sabe quando você tá dentro do negócio, assim, não é pra você? Aí, pois bem, continuei. Aí estudei depois torno CNC, eletroerosão, tudo negócio de metalurgia. Aí eu fui atrás, né? Porque todo mundo especializando até assim, fui, né? cara, fui. E fiquei bom no negócio lá e tal, mas aí eu vi uns primos meus. Chegou a trabalhar em alguma empresa? Nada, cheguei nada. Não. Isso bem moleque, tipo 18. Eu trabalhava e ainda fazia esses cursos aí e tal, mas foi curso rápido, no Senai, sabe, essas coisas. Aí, cara, eu mas via Senai dentro... é uma baita numa escola, assim, tipo, é fácil, não, o negócio sim. bem, né? Não, meu bem, pai me deu isso aí, ele me pagou essas paradas mesmo pra eu fazer, entendeu? Só que, cara, aí eu nunca cheguei a arrumar um trabalho na área, entendeu? Sempre fiquei na pintura. E aí eu comecei a olhar, falei, cara, eu entrava, quando eu entrava no Senai, eu olhava assim, eu imaginava você entrando dentro da empresa. Aí, tipo, você fala, cara, todo dia eu vou entrar, eu vou olhar pra essa máquina, mesma coisa. Falei, mano, isso não é vida não. Meu pai cada dia tá num lugar, você vê mato, você vê, entendeu? Você vê obra, você vê pessoas. Mais livre, né? Entendeu? Aí eu falei, cara, não sei se isso pra mim é mesmo. Aí eu continuei na pintura, porque já comecei a ficar maior, aí eu queria umas paradas e tal, pedi pro meu pai já não... Né? Não, você vai trabalhar então, que não sei o quê. Também não dá pra dar muita moleza, né? Aí eu comecei assim, a ir mais afinco, trabalhando, né? Os 17, 18... Aí eu comecei a trabalhar mesmo pra ter minhas coisas, né? Pra não ficar pedindo. Pô, começa a ficar chato, né? Realmente. Aí eu comecei a me dedicar. Mas bem pequeno, eu lembro, eu tinha umas recordação que casa de pintor sempre tem uns material que sobra lá, principalmente antigamente, que te sobrava muita coisa, os clientes mandavam você levar embora e tal. Aí tinha... Na época era grafiato, aqueles grafiatão velho lá, aqueles negócios. E eu via que os caras... Meu pai tinha uma equipe grande na época. Aí eu via que os caras trabalhavam, os caras ganhavam bem e tal, e faziam esses investimentos e tal. Eu falei, cara, não é possível que esses caras burros fazem. Eu não vou saber fazer, mano. Eu falei, velho, os caras é tudo ignorante, velho. Não é possível. Eu ficava em casa, eu lembro que eu era pivetão. E eu passava na parede assim, ó, e eu ficava treinando em casa de tarde. Eu chegava da escola, cara. E eu ficava treinando, nossa, cara. Da hora. Até o dia que eu ia no trabalho lá, e eu só, ajudante, só batia massa, né, velho? E o trabalho na época que as barricas eram de 50 quilos, irmão. Isso mesmo. As barricas acabavam com a coluna de todo mundo. Você tá ligado? Nós também, negão. Nós da entrega também, né? Você sabe. Já falei aqui, barriga de 20 hoje eles dividiram pela metade, menos da metade. Sim, até menos ainda. Até, né? 23, né? Então, e a gente pegava as barriconas na obra, colocava 20 barricas na Fiorino. Cara, e saía, chegava lá na obra, era isso mesmo. Não era? E eu sou dessa época, cara. E tipo assim, eu ficava batendo material pro pessoal ficar trabalhando. E eu, pô, cara, eu quero fazer a parada. Aí eu ficava... Sou filho do dono. Até o dia que eu cheguei e falei, mano, eu vou mostrar pra vocês que eu sei fazer essa parada aí. Catei, fiz... Nossa, detonei, velho. Fez mais que os ajudantes, né, Voltão? Aí desacreditou, aí ele começou a confiar, entendeu? Aí a gente foi, aí eu fui pegando gosto. Na verdade, tem uma hierarquia. Não muito na família, né? A gente sempre, putz, tá de casa, meu filho. Cara, não, mas na verdade, Gui, existe uma hierarquia dentro da pintura também, não tem como, cara. É isso aí. Entendeu? O problema é que as pessoas, Igor, querem pular etapa. O problema maior das pessoas hoje começar na pintura como ajudante, eles querem pular etapa e quer pular grande. O cara aprende um pouquinho, ele já acha que ele tem o direito de pegar, ganhar mais, pegar um pouquinho, tipo, eu quero pegar uma empreita. Às vezes o cara não tá preparado para aquilo ainda. Mas sabe, entendeu? Valtão, acho que esse negócio de rede social, né? O cara olha aqueles vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, que resolve tudo, e acha que a vida é assim. E você é um exemplo disso, pô. Que nem o Igor falou, e vamos frisar. Você trabalhou 5 anos com seu irmão de ajudante ali, então, junto. Você pessoas... podia ter trabalhado, sei lá, 5 meses e achado que era o melhor do mundo. Né? Primeiro que hoje tá difícil você pegar pessoas que querem aprender, né? Quer ganhar muito e fazer pouco. Quer ganhar muito e não fazer nada. E ainda, entendeu? Mesmo que quer ganhar muito, você tá achando. Portanto, né? Exatamente. Hoje em dia, o que a gente resolveu fazer, a gente teve reunião como família e tal, e a gente conversou, falou, vamos diminuir tudo. Se tiver que eu voltar na obra para trabalhar, eu vou voltar. Melhorar a qualidade, assim, melhorar não, você já toma todo mundo. Mas não tem mão de obra, não, é que não tem mão de obra hoje de pessoas que teve sua equipe. Só pra gente ter um parâmetro do que era. Mais de 30 pessoas trabalhando mas comigo. 2018, antes da pandemia, assim? Antes, sim, antes de 2000 a 2010.
17, 16, né? Até na sociedade, com o seu sobrinho, até depois da não, sociedade. Depois da sociedade continuamos ainda com... Sim, se não. Aí a minha equipe... aí a gente... tô aqui com o Jonathan. O Jonathan fez com que a minha empresa, nossa empresa, ela fizesse isso, ó, ganhasse um nome, assim, um nome mais forte, uma posição mesmo, uma posição mercado, melhor, né? No mercado aqui de Jundiaí região, né? Então, por quê? Porque a competência dele, o trabalho de excelência do Jonathan foi fundamental. Eu lembro quando não esqueço até hoje, a primeira vez assim, o primeiro contato que eu tive com o Joe na obra, talvez ele nem lembre disso, né? A gente fez um fornecimento de um cimento queimado para a obra de uma construtora, e eu cheguei lá ele em cima da perna de ferro, fazendo cimento queimado. Verdade, verdade. Tem um vídeo até hoje lá no nosso Instagram, que lá na Fazenda lá, verdade, Fazenda da Grama, né, condomínio de... Não tenho que questionar de alto padrão, é alto padrão mesmo, não é alto padrão convencional. E estamos entregando uma lá agora. Eu tenho acompanhado entregando lá, uma obra de mais de 1.200 metros de construção. E é isso que você falou, quer dizer assim, quando a gente falou, né, pega um cara de base sólida, que é o Walter, numa sucessão para um cara também diferenciado, que estuda muito sobre pintura, que lê, que faz muito conteúdo, e às vezes o conteúdo não é para se vangloriar, muito pelo contrário, é realmente para trocar ideia. Até sigo ele lá no TikTok, faz uns vídeos motivacional, tá, umas coisas legais, e a gente percebe o nível de pessoa que um pai com bom exemplo consegue fazer, que tudo é uma sucessão. É verdade. Então é demais. E eu queria perguntar para vocês, o Walter já falou que lá atrás, quando ele trabalhava lá na Flashman, né? Na Flashman, ele já olhava lá para a obra do alto padrão, é isso que eu quero, e hoje vocês estão aqui. Como foi essa construção? Sempre foi alto padrão, assim, vocês sempre vangloriaram isso? Ou não? Foi uma evolução? Começamos com uma casinha de bairro, fomos indo. Sim. Como que foi essa escada, assim? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Foi devagar. O Valtão fala aí, o Jonathan, fica à vontade aí, que eu acho que melhor vocês dois aqui. Diferente, bom isso, né? Porque aqui a gente tá falando de uma história só, né? Nossa, e tem conteúdo, hein, bicho? Tem bastante. Tem bastante. Gui, nada começa por cima, né, cara? Tudo, né, Igor? Tudo não começa devagar. Né? O alicerce é embaixo, né? Cara. E o que vai fazer você chegar lá é o que você faz aqui agora. Entendeu? Eu fazia pequenas lojas. Às vezes eu pintava no final de semana portão das residências, né? O cara não tinha casa inteira, mas o cara tinha grade. Eu ia lá, tentava fazer o melhor na grade para poder pegar toda a casa por fora. Olha só. Entendeu? Então é no serviço plantar para pegar o restante. Exato. Executando, Até né? hoje é assim, né? O nosso serviço é plantar todos os dias. É isso aí. Nossa. Entendeu? Entregar mais e falar menos. Essa é a verdade, né? É isso aí, cara. Então, e até hoje é assim, não mudou. Não mudou não, cara. Não é porque é alto padrão. Não, eu faço qualquer tipo de obra. Entendeu? Eu acho que assim, pagou, eu acho que a gente faz, entendeu? Então, Valtão, você tá falando para mim, até pra gente poder trazer o melhor dessa história sua. Você sempre entregou o alto padrão. Você hoje executa aqui no alto padrão, mas quando a gente fala de alto padrão, é a execução de alto padrão excelência no e a consistência de fazer isso. Porque, que nem você falou, hoje o pessoal quer nada com nada, o pessoal começou 5 meses, acha que é o melhor pintor do mundo. A evolução, fazer a mesma coisa muito bem feita sempre, vai te elevando cada dia mais o seu padrão de cliente e uma entrega melhor. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Cada dia você fazendo um pouco melhor, pensando lá na frente. E a consistência. Sempre fazendo. Agora, essa questão... O atendimento com o cliente, essa é a prioridade, cara. O atendimento faz com que você... Porque assim, ó, hoje, nós não tem isso, né? O cara fala assim, você tem cartão de visita? Cara, eu nem sei o que é isso. Nós falamos disso em outro podcast, né? Perguntou. Entendeu? Eu nem sei o que é isso. Nunca entendeu? Porque eu só trabalho indicado, assim, às vezes... Um engenheiro me liga, um arquiteto, tô com uma obra em tal lugar e tal. Então, você, praticamente, quem entra em contato com você são os arquitetos, os engenheiros. Isso. Pouquíssimos proprietários. Não, entra também, mas proprietário também entra sim. Os 3. Até mais, né? Os proprietários. Assim, hoje na verdade, hoje está mais o proprietário entrando direto em contato comigo do que os arquitetos. Que já é aquela safra que você plantou, que está tendo as repinturas e os proprietários... Mas eu acho que também o mercado em si da construção,
ele acabou... Ele tá sendo mudado. Eu vejo que ele tá sendo mudado muito, assim. Principalmente na questão, assim, do alto padrão. Porque, por exemplo, tem um engenheiro que tá lá coordenando a obra. Então, esse cara tá com o poder ali na mão para ele fazer o que ele quiser. Sim. O dono chega lá com a maleta lá de dinheiro e fala... Ele vai escolher a loja, ele vai escolher tudo. Até por informação, geralmente é um engenheiro, você fala? O engenheiro ou o arquiteto que tá. Você fala que é aquele gestão. Arquiteto que pega a obra e é o administrador da obra. Sim, isso tá. Geralmente. Não só aquele cara que foi lá e fez as cores e tal, nada disso. É o cara administrador mesmo da obra, né? Tá o gestor. Tá. Acontece isso. Não tô falando que isso acabou, tá? Isso daí acontece. Sim. Porque a maioria das pessoas de alta performance, de fazer muita grana, os caras não tem tempo para ficar na casa. Então eles vão pagar alguém para ficar. Porém, tem algumas pessoas que já viram e já foram muito lesadas. A gente teve vários clientes que são lesados até hoje. Isso é natural, né? Isso é natural, né? E para as pessoas de alto padrão serem lesadas numa casa dessa aí de, sei lá, de 20 milhões, 17 milhões, cara, qualquer erro besta que acontece na casa... A pancada é alta. A pancada é alta, irmão. Tanto de material, tanto de retrabalho, de mão de obra. Então, por isso que eu vejo hoje também, pai, a questão dos clientes tá... se conectando com o próprio... com as pessoas que prestam serviço. Não, vem cá, exatamente. Eles estão escolhendo mais. Né? Porque eles escolhem o mais baixo, ele tem o poder na mão, ele pode manipular, ou ele pode pegar um RT, que acontecia muito, né? Depois vamos falar um pedacinho desse RT. Vamos falar, e é até interessante, porque é um assunto um pouco polêmico, né? E hoje, Gui, as casas são tão, assim, demoradas para terminar, para fazer. É muito detalhe. Hoje as casas é tudo automatizada. Hoje uma casa para a gente pintar, igual na Fazenda da Grama, vai fazer 1 ano já que a gente está lá. Eu acompanhei uma obra de vocês. Quanto tempo ficou na obra, nessa obra aí que a gente conheceu? Que você entregou ficou lá. Anos, e não foi por atrás de vocês, não. Não, atrás do geral da porque obra. Aquilo ali é um processo. É um processo, é muitos prestadores e às vezes pessoas não entregam no prazo, atrasou você. Então, cara, se você não estiver tocando outra obra, como é que vai fazer? Você não vive só daquela obra. Então, é por isso que eu falei para você. Eles necessitam mesmo ter uns arquitetos, uns engenheiros acompanhando a obra todos os dias, tá ali com boas pessoas do lado, porque senão, se ela demorar 1 ano, ela vai demorar muito mais. E, Valtão, o nível de cobrança, né? Você foi essa escadinha e foi escalando cada dia mais o nível da obra. E hoje, né, por trabalho de vocês e a continuidade do Joe, tem tido uma crescente aí. A exigência da obra de entrega, assim, dos mínimos detalhes, ela é muito mais pesada numa casa de alto padrão ou não necessariamente? Queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Não necessariamente, Gui. Acho que depende, né? Não necessariamente. Eu acho assim que... O trabalho já é feito, né? É porque assim, certo, é que eu falei para você, a gente trabalha com o sonho das pessoas. A pessoa, ela tem lá um lote, vamos começar por aí. Ela faz o projeto, ela gasta uma bala para fazer um projeto, né? Aí ela vai para uma construtora ou um construtor ali que tem uma equipe boa para construir a casa, vai gastar com materiais, mão de obra, até levantar a casa. Então, quer dizer, ela já está gastando muito dinheiro, entendeu? Aí entra a parte da pintura, que é o vestido da noiva, é onde que ela quer contratar o quê? Oi, ó, isso dá um corte, hein? A pintura é o vestido da noiva. É isso aí, é o principal, né? Então, muito bom. Porque assim... Repete isso aí, Valtão, como que é? O que a pintura é o vestido da noiva. É isso aí, muito bom, hein? Essa é a primeira vez que eu escutei, caiu como uma luva, né? Muito bom. Mas se você pensar, você vê, quem dá o toque final somos nós, entendeu? Aí eu tô falando pela minha visão, né? Sim. Claro, então, quando eu pego uma obra, eu já tô vendo aquela obra pronta. Então, eu já vou antecipando e ensinei isso para os meus filhos, eles antecipar. Tudo que é problema, a gente tenta antecipar antes. Não que não tenha, não que não surja problema. Mas a gente tentar antecipar, andar junto com o arquiteto, com o engenheiro, sempre passando para eles, pode acontecer isso, vamos fazer isso para não chegar nesse momento, ter que parar. Então a gente vai trabalhando tudo em conjunto, entendeu? Então se gasta muito dinheiro. Então não tem como a pessoa, o dono da obra, não exigir. Ainda mais depois porque a gente, como é o último a dar o tapa final... O que vai acontecer? Ele vai exigir mesmo. Os detalhes, né? Os detalhes. Ele vai querer que tudo seja conforme tem que ser. Pelo menos os nossos clientes. Mas isso não é ruim. Isso é bom, porque isso ensina a gente a trabalhar. Ô, Walter, posso fazer uma pergunta para os dois aqui? Acho que antigamente, principalmente quando começou o grafiato, você tinha um preço de mão de obra mais alto, porque você tinha poucos profissionais
de pintura. Então tinha um preço de mão de obra mais alto. Daí depois começou a ter uma queda de valor de mão de obra. Apareceu-se muito pintor. Sim. Não sei se o senhor concorda isso comigo. Eu sou de uma outra cidade, então eu trabalhava em loja, então eu via que tinha muitos pintores bons, com mão de obras muito boas, né? Até grafiato, massa corrida, se ganhava muito por metro. Depois ficou meio banalizado, apareceu-se muito pintor e caiu o custo da mão de obra. Com essa falta de profissional, hoje tende a melhorar a mão de obra para empresas especializadas igual vocês, ou ainda tem uma concorrência que limita um pouco o preço? Um exemplo, vamos lá. Na pandemia, as indústrias de tintas elas estavam trabalhando meio que no limite de margem ali, porque não dava para aumentar. Na pandemia, como teve escassez de matéria-prima, a grande maioria das empresas conseguiu adequar a margem. Vocês conseguem hoje ter um custo de mão de obra legal, mesmo com a concorrência grande que tem? Você quer responder? Pode responder, João. Cara, eu acho que é que nem a gente tá falando sobre a terra-cor, né? É um nicho, cara. Então, a questão de valor é você que tem que fazer o seu valor, né? O seu profissionalismo, sua experiência. Então, eu acho que isso leva em conta. Se a gente se basear pela massa, por mais que tem esse princípio é o princípio de oferta e demanda. Quanto mais, né? Quanto mais tem produto no mercado, mais barato tende a ficar. Então, é um princípio. Só que mão de obra não funciona muito assim. Porque às vezes, bem colocado. Igual, é recente agora, até uma cliente me contatou aqui, aí eu falei, manda uma foto da sua casa pra eu dar uma olhada, averiguar mais ou menos, pra eu já ter ideia do que é. E aí ela me mandou, eu falei, nossa pai, é a casa que a gente orçou há um tempo, e aí quando a gente mandou o orçamento ela achou muito caro e fez com outro. Aí a gente tava no condomínio, né, não vou falar qual pra não ficar comprometendo. Mas aí a gente passava, que a gente tava com obra lá também, a gente via a equipe, eu falei, cara, não sei não, acho que... vai dar muito bom pelo conhecimento. Você via a qualidade dos materiais meio de longe, falei, cara, isso aí, beleza. E nesse mesmo condomínio, já tinha feito... A gente fez as 2 primeiras casas, né, do condomínio, assim, quando tava fazendo, a gente fez as 2 primeiras já, de cara. E essas 2 casas estão até hoje, assim, impecáveis, assim, sabe? Pela qualidade da execução e qualidade do material também. O material, pô, totalmente. Os dois, né? E principalmente a qualidade. Coisas, porque o material bom também na mão de quem não manja nada. Você acaba com ele. É até pior. Então, essa diferença, né, da aplicação, da preparação, de você escolher os materiais junto com o cliente, né, cara? Explicar o porquê que ele é mais caro. Tá ali a diferença, cara. A casa tá, tipo, com uns 2, 3 anos. Essa casa que a mulher me mandou a foto. 2 anos. 2 anos, cara. E as casas que a gente fez no condomínio já tá uns 7. Ele tá na mesma pintura, ninguém mexeu ainda. Por isso que tem uma diferença, cara, pô, de obra. Sabe? Então, essa eu acredito que... Eu entendi que a gente que faz o nosso nicho, sabe? Você faz o seu valor. Então, tipo assim, a pessoa vem ali, quer fazer um leilão com você, cara, você fala, cara... Tó o pincel aqui, faz você, ou não faz com o cara mais barato lá, pode ficar bem, tranquilo, né? Cara. Porque o que eu faço, eu vou garantir, mas não vou me comparar ao outro. Já passou da fase, eu não sei se vocês chegaram a viver isso, mas daquilo que você, eu cobrei 90 mil, e mas eu tenho orçamento por 40. E muitos profissionais, eu acompanhei isso, não, eu faço pra você por 38. Meu Deus. Não. Já passou de... nunca viveram isso. Já. A gente tá chegando num momento... Nessa casa mesmo foi isso. Que, igual eu falei pra vocês, a gente tá sem mão de obra, né? Todos. Então, a gente tem, e graças a Deus aqui em Jundiaí tem muitos pintores bons, cara. Tem muitos profissionais, cara qualificado. Conheço vários, e os caras são muito bons no que faz. Eu fico até feliz, cara, porque tem esses caras que trabalham muito bem aqui em Jundiaí. E eu vejo que a prestação de serviço, a mão de obra, na minha opinião, daqui para lá é só aumentar. É só aumentar. Muito bom. Entendeu? Que bom ver só isso, aumentar. Que bom. E é o que muitas vezes eu encontro alguns amigos, eu falo, não, cara, não abaixa o preço, não. É dali para lá. Por quê? Uma vez eu estava numa reunião com uns amigos e eles estavam falando a respeito de massa corrida, massa acrílica. E eu fiquei ouvindo eles falar e eu perguntei para os caras, falei, mas quanto você cobra massa corrida? Eu cobro R$60 o metro. E a massa acrílica? Eu cobro 35. Eu falei, peraí, você cobra 35 e você cobra
esse valor que você falou para mim na massa corrida. Cara, eu acho que você deveria cobrar muito mais caro a massa corrida do que você cobrar esse valor na massa acrílica. Mas você pode até fazer mais barato. Por quê? Porque, tô dizendo, né? Porque a massa acrílica, você aplica ela, daqui a pouco ela tá seca, você pode preparar e pintar. Nossa, foi num ponto, hein? Muito bom, hein? Entendeu? Só que uma massa corrida, a demora é muito maior. E hoje, é que os pintores não pensam isso. Mas o tempo nosso, cara, é custoso o nosso tempo caro. hoje. Se você vê, é caro, entendeu? As pessoas falam assim, mas eu vou fazer aquela casa ali. Eu cheguei a ver pintor cobrar uma casa que vale 100, 120 mil por 60 mil, 50 mil reais, cara. E dá até dó, né? Não, teve, eu organiza. fechei, eu tinha orçado ano passado, o Jonathan sabe, nós tínhamos orçado, também não vou falar o condomínio, mas estava certo pra gente fazer. Eu cobrei 170 mil pra fazer a casa, teve um cara que cobrou 50, velho. Quanto tempo de obra? Hã? No 170, quanto tempo de obra? Cara, 4 meses, 5 meses. 4 meses, 5 meses. E se tudo correr bem. Se todo o cronograma girar, né? Entendeu? Mas você pega... Isso aí tende a... Mas Quantas veja bem. pessoas precisam para essa obra girar em 4 meses? É uma equipe bacana. É bacana. Redondinha. Imagina uma casa cheia de moldura externa para você preparar com massa acrílica, irmão. Nossa senhora. Você tá entendendo? Então, você vê... Massa acrílica na moldura. Então, é uma coisa assim... Não é Você já não. vai perder muito tempo, que você tem que chegar, adiantar uma parte, fazer, parar, ir embora para outra obra, porque se você viver daquela obra, você não vai comer. Não vai nem pagar suas Mas é contas. justamente isso que eu acho que vai mudar. Então eu acho que Esse isso... sistema aí vai acabar, cara. Vai. Entendeu? Vai mesmo. Esse Eu negócio acho que... de esperar mobiliário, isso aí já deu um saco. já. Bom, vamos até falar disso. Eu já tá? nem pego mais isso. Vamos até falar disso, acho que é um assunto que veio muito... Se você vê hoje em dia, eu só queria terminar esse assunto. Pode e falar, terminar, por favor. porque se você olhar hoje em dia, não está compensando mais você pegar uma casa de 500, 600, 800, 1.000 metros para você fazer de pintura. Porque uma casa dessa, ela vai te levar meses da sua vida ali. E pessoas junto com você. Entendeu? Então você tem que fazer uma gestão boa para tentar ver o que sobra para você no final. Porque então, você não consegue pegar, começar e terminar. Tem muitas coisas acontecendo enquanto você está tendo que pintar ela. Exatamente, porque a preparação de uma casa dessa, cara, ela leva muito tempo seu, mas muito mesmo. E não é só o tempo, é preparação, é você saber antecipar as coisas. Como eu falei para vocês aquela hora. É um cronograma que você tem que estar... Você entrou dentro de uma obra dessa, que você já tem que entender quem é os profissionais que estão lá dentro. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu vou, converso com as pessoas para relacionamento esse relacionamento, para me entender o que você vai encontrar pela frente também, né? Exato. Como que funciona, porque muitas coisas eu não posso fazer antes dele fazer. Entendeu? Mas isso aí já, para mim, já não cabe mais. Por isso que eu já falei que, tipo assim... Eu não pego mais casa desse tipo aí, cara. Isso eu que faço a gente... qualquer outros trabalhos e tudo. Porque, assim, as fases, né, que a gente fazia, seguia o cronograma aí. Você entra na casa, não tem piso, não tem nada... Do alto padrão. Então, vamos falar da pintura de alto padrão, que é o forte de vocês, é o que vocês estão executando. Até para quem não executa, mas eu já tive a oportunidade de estar em umas obras e o Jonathan começou a falar o que a gente enxerga isso aí mesmo. Então fala pra gente, Jonathan, como que é quando você entra numa casa de alto padrão, desde a área tá sem piso e tal, até o que você tava falando, dá uma emenda pra gente entender dos processos, pro pessoal ali de casa entender a dificuldade que vocês têm e até para entender esse novo posicionamento que você falou que tá tendo agora, né? Exatamente. Assim, como que vem sendo executada as obras? São todas por etapas e geralmente quem faz um cronograma é a parte da engenharia ou a parte da arquitetura que está gestionando essa obra. Então, eles construíram, aí vai fazer os drywall, né, passar o fio, faz o drywall, aí fala, tá pronto para entrar a pintura. Aí beleza, mas ainda você lembra que não tem batente, não tem piso, não tem esquadria, né? E nem um móvel planejado. Nem nada. Não. Nem luminária, nada. Tá tudo assim, só o drywallzão, paredona cru, chão também no contrapiso ou já no contrapiso já regularizado, né? Beleza, aí começa. Mete massa, lixa, aquele trampo. Corrige, fundo, tinta, aí você tem que parar. Que aí vai entrar quem? Vai entrar esquadria, aí vai entrar piso ou laminado ou o que tiver, aí vai entrar iluminação, né? Iluminação, eletricista colocando as tomadas e tudo mais. Só que nisso você tem que
cronometrar todos os prestadores que fazem isso, ajustar todo mundo para ver se vai estar... Você entende? Que tem várias intempéries. Você aplicou a massa, nivelou, você dá uma mão de tinta para depois entrar todos esses profissionais? Pô, cara, a gente já deixa os tetos já, tipo, quase teto, pronto. Sim, as paredes. Os tetos já quase pronto e as paredes também já com 2 demãos também, com praticamente. 2 demãos? É porque a pintura nova é 4 demãos para você deixar ela bem... Entendeu? Só que aí o que desgasta? Processo diferente. Só que aí o que desgasta? E a gente acabou em todo esse processo aí, cara, por mais que a gente mecanizou tudo e a gente formulou processos dentro dessas etapas, sabe? Para ser, tipo, Essa foi aquela reunião de família que vocês fizeram? É uma Essa das, daí? né? É uma das. Que a gente sempre... Eu acho que trabalhar em família deve ser reunião todo dia, no jantar, no almoço, na hora do café. Uma das brigas nossas era essa, porque no churrasco, tipo, não tinha assunto. Fala pintura. Né? Era só... falei, cara, pelo amor de Deus, a gente para, a gente vai se matar aqui, cara. Não vai dar certo. Deixa pra lá isso aí. Aí, beleza, a gente soube gestionar bem isso, mas... essa questão a gente começou a ver da parte... Por mais que a gente otimizou todo o tempo dentro dos processos de executar o trabalho, essa parte que não era nossa acabava nos prejudicando na parte financeira, porque tipo, o tempo é dinheiro, cara. Você entendeu? A gente sempre correu com isso. Então, o que eu fiz? A gente começou... Com o tempo, né, da experiência, a gente junto, a gente começou a equipar e eu comecei... formular processo na minha cabeça para quê? Para diminuir a quantidade de pessoas, porque, cara, pessoas é complicado da gente ter hoje, mão de obra boa, e você não tem, cara, profissional bom. Aí eu comecei a ver formas, tipo, igual a empresa, né? A empresa, ela faz um método. Linha de produção. Uma linha de produção, exatamente. Perfeito, ela faz um sistema de produtividade, entendeu? Então, eu fiz um sistema. Apesar de a gente ter que ficar olhando para ver se vai... Tem que checar para ver se vai dar tudo nos conforme. Mas isso, cara, otimizou demais o nosso trabalho. A gente começou a produzir muita coisa com menos pessoas. Entendeu? Só que essa parte que a gente começou a ver que estava entrando uma coisa em desacordo. Porque esse atraso, a gente deixava toda a casa pronta. Aí tinha que entrar todo esse processo, né? Aí, cara, chegava na parte dos móveis, do mobiliário... Pô, cara, até chegar a parte do mobiliário já virou quase meio ano, entendeu? É isso. Aí os caras do mobiliário atrasa. Outro, até que os quadrilhos deu problema. Exatamente. Aí vai vendo. Os projetos aqui no Brasil são feitos assim. Eu quero fazer minha casa. Vai no arquiteto, o cara faz em 2 meses um projeto. Aqui não tô falando mal dos arquitetos, cara. Não. A gente tá falando a realidade. Eu tô falando a realidade que acontece. Sim. Eu falo porque eu estudei 2 semestres de arquitetura e sou formado em design de interiores. E eu vivo no meio, eu leio projeto e faço tudo também. E, cara, você me desculpa, cara. Tanto o erro de projeto que tem no meio do caminho das casas, eu acho que os projetos deveriam ser mais bem executados para as obras sair mais rápido. Tem que ser igual na América. Não ao contrário. Tem que ser ao contrário. Igual na América, na Europa, é tudo assim, cara. Você entendeu? Então, o que eles fazem? Aí vai montar o mobiliário vem 60 para frente. O cara colocou 50, a luminária tá errada. Aí vai lá o eletricista, cobrar reajuste, aí ele tem que furar, ele deixa o buraco, aí tem que vir alguém ou nós para fechar o buraco lá, para depois chegar na casa para acabar todo cheio de remendo, todo acaba arrebentado. assumindo mais demanda que não está no orçamento. Exatamente, e o cliente com certeza não vai agregar. Ter mais obras para custear a equipe nesse período. Você tá entendendo? Aquela obra... Aí tipo assim, cara, aí os caras vieram para montar o móvel, a parede minha já tava com o quê? Com 2 demãos. Tava bonitinha já, cara, entendeu? Aí o cara vem, bate o negócio. O cara vai pôr o batente, bate o batente. Pô, cara, ninguém toma cuidado. Ninguém respeita. Aí vai o cara do piso, suja tudo e tal. Eu falei, cara, nós só tá perdendo dinheiro, porque só nós que cuida das coisas. Aí você chega lá, você tem que forrar o ar-condicionado, você tem que forrar não sei o que. Cara, nós forra tudo e os caras não fazem nada. Os caras só vêm e fazem dele tchau. Eles ganham dinheiro, a gente não, a gente tá perdendo, cara. Isso aí. Eu falei, não vou fazer mais isso, cara. E aí as últimas casas que a gente tá finalizando. Vocês têm conseguido, assim, até olhando pro futuro, porque eu acho que é posicionamento mesmo. E hoje, é posicionar. Se eu conheço uma equipe que pode fazer isso, são vocês. Pelo know-how, por tudo que... Pelo valor. Mas a gente torce que muitos outros pintores possam fazer isso. Mas não é só a gente que tá perdendo grana, cara. Alguém precisa começar. Porque assim, cara... E que sejam os melhores. Mas assim, me explica até mesmo para quem está assistindo a gente. Bom, então você tinha esse processo que vocês tinham que esperar, fazia 2 demãos de massa, 2 demãos de tinta, aí depois parava, dava um break para entrar todas as outras equipes.
Como que tu faz agora? Pô, Qual que foi a mudança? então, você quer saber da mudança ou como que a gente fazia? Não, como você fazia, era isso, que você perdia dinheiro. E agora que você a faz... mudança que eu Como vai penso? começar a ser agora, a partir de agora? Qual que é o novo processo? Então, o que eu imagino, que eu já vi alguns fazendo e é uma coisa nova que a gente vai ter que estar em comunidade Isso aí, para poder ajustar isso. nessa. Porque assim, eu acredito que as pessoas já devem fazer todas as etapas que tem que ser feitas. Deixa porque o pintor sem já não pintura. toma cuidado com Deixa tudo, sem cara. pintura. Por exemplo, tá no Nós não reboco vamos- lá, nós vai não- vir os nós- armários, por Nós exemplo. não vamos entrar antes do piso. Não. Exatamente. Deixa, o cara vai pôr o piso, o cara vai instalar o armário, o cara vai instalar a esquadria e o pintor vai entrar no processo para começar e terminar. Eu acho que é assim. Legal. Você Não tava é? falando, Joe, Por eu exemplo, com meu tio deveria o ser. Teco. Deveria Cara, ser, como né? seria um Deveria ser. processo que você consegue? Porque a minha preocupação, esse refazer é horrível, o retrabalho. Mas o break que dá para tudo isso executar, para você entrar depois para dar o acabamento, cara, se você não tem uma outra obra, você morre de fome, irmão. exatamente. É duas É mãos de onde obra, você é dois tempos diferentes. Sim. E você não consegue controlar, porque você depende de E N muitos terceiros, falam né? assim, começa externo, mas às vezes externo nem pronto tá, para você poder E fazer, aí terminar depois a vem textura. a parte de grama, Sim. paisagismo, Mas até suja mesmo tudo, cara. muitas das vezes o piso externo nem tá pronto. Mas a área né? externa ainda não é tanto um problema, cara. A parte Problema externa interno. é mais da hora, entendeu? A parte É mais- externa é mais realmente fácil, dá mais mais certo. fácil, mais rápido. Sem E A parte menos interna, detalhes. a parte interna é muito tem um pro- detalhe, A gente cara. tem um problema que é uma questão com o dinheiro, ele vai perdendo valor de mês a mês. Isso. Exatamente. Então você fez um orçamento, vamos falar assim, daquela obra de 170 mil reais, em janeiro. Aí vocês vão trabalhar, tá pronto, pode entrar aqui, Walter, Joe, com a sua equipe, beleza. Aí você vai trabalhar janeiro e fevereiro. Parou ali, você recebeu, sempre você vai estar perdendo dentro da obra. E aí passou alguns meses você não Desvalorizou sabe muito. o que, desvalorizou. Aqueles 170 mil Já já era. não é mais 170 Já mil. era. Já Então, assim, eu acho que é muito essa linha mesmo, Joe. Vocês vão poder falar, porque a gente de fora é fácil. Não, e o que a gente faz que a gente costuma fazer? Que já passou-se 5, 6 meses, a gente não gostaria de cobrar nada do cliente, porque a gente acha chato, mas assim, não tem jeito. Muitas das vezes a gente chama o cliente e fala, ó, a gente vai ter que dar um reajuste aí, porque ó, a situação como ficou. Ou talvez o cliente entender e a gente fazer esse movimento, e tô falando até uma besteira aqui, até me corrija, fala assim, não, nós temos 3 orçamentos. É o primeiro orçamento, que é a primeira demão para entrar para os novos orçamentos fechado, do valor. Sim. Já acabou, me paga tudo e tchau. Já era, tchau, terminei. É uma Tchau. possibilidade Aí quando os também. caras instalar os É. móveis, ó, eu posso ver, aí é um novo orçamento. Para poder Sim, terminar. não, mas Pra poder tudo isso terminar. a gente já foi pensado. Legal. Tudo a gente foi pensado. Eu até comentei, né? Eu falei, cara, ou a gente faz um valor pra fazer essa etapa e vai embora, e você já não tem mais relação nenhuma com o cara. Fica Se ele- um novo orçamento pro restante. Exatamente. Aí, ó, vou voltar a hora que tiver tudo pronto aí, cara, vou voltar no tempo que eu tiver. Você entende? Porque até então você tá vinculado a ele. Você Aí tá, você já tá cara. com outra obra lá, é outra Aí o errado é responsabilidade, você, outra o família. errado é Mas você. aí E aquela você obra começou tá pagando, lá, essa- aí o Aí cara, na hora o cara- que eles terminam, ele você tem quer que que você pare a obra onde você começou para voltar para atender ele na hora. Foge do controle de vocês, não tem Entendeu? processo. Isso é um Exatamente, processo, mas cara. não por nós. Entendi. E aí Não o por nós, dinheiro, pelas- pra girar, acaba demorando, porque você pega Caramba, o dinheiro, aí você paga caramba. todo mundo. Você entendeu? Que movimento incrível que eu tô vendo aqui agora. louco. Nós estamos falando assim, que É, cara. é uma coisa que muito discutida, muito chorada, assim, a gente até ali fornecendo material e de vocês na obra, e a gente vendo esse movimento de vocês. Peraí. Não é assim, não tem esse negócio de... Porque no incrível mundo dos profissionais que, entre aspas, fazem o planejamento da obra, é tudo lindo e maravilhoso. Só que na prática não é assim. funciona. Não funciona. Então assim, vem aqui, me dá um orçamento fechado e você, a partir da hora que você der um orçamento que seja, sei lá, 100 mil, 200 mil, indiferente do valor, parece que você, entre aspas, está com sua alma fechada com ele, né? Parece que ele é no Sim, proprietário ele é seu da dono sua ali. alma, né? É. E aí, preciso que você venha aqui. Pô, você pegou a obra, você precisa fazer, mas cara, eu tô com outra obra, eu tenho cronograma. Sim. Então, se a gente tá vendo esse movimento, até me arrepia aqui, que eu acho que é o movimento que a gente precisa fazer a partir de agora. Sim. E vindo de vocês começar esse movimento, a gente começa a mudar o mercado da pintura, Não, principalmente tem que do ser alto mudado, padrão. cara. Tem que ser mudado. Tem que ser Ou eu vi alguns já trabalhando, fazendo, tipo, o cara vem, já coloca todo o mobiliário, tá no drywall cru. O cara já colocou luminária, drywall, piso, tudo pronto. Ó, agora o pintor vai entrar.
Aí vocês vão Aí você isola, macia, faz termina, tudo. entrega a chave na mão. Você Começo e fim. Cara, depende só de acabou, você. ninguém bateu na sua porta, ninguém bateu. Sabe? Legal. Acabou, Excelente, cara. hein? Acabou, Excelente. cara. Que eu vejo entendeu? Com as máquinas que nós temos hoje, com aspirador de alta Poxa potência. vida. Hoje tanta tecnologia, Você é louco, né, cara? A gente nem falou de mecanização com eles, assim, É. porque eles são mecanizados desde sempre. De máquina de pintura, eu acho que vocês têm desde da Titan, né? Faz bastante tempo. Titan, desde Nossa. sempre. Quando a gente falava em pensar em lixamento, eu sei que vocês já tinham máquina importada e Sim. tudo mais, porque vocês sempre pensaram Mas no eu alto acho que padrão foi- e na acho que produtividade, nós né? fomos um dos primeiros a ter A máquina de massa a corrida, Titan, eu massa acho que corrida. quando eu pensei em vender a primeira máquina, assim, da Wonder mais popularizada, vocês já tinham da Titan, ó. Sim, já. é. Eu não digo que a gente foi os primeiros não na sei, eu região. penso- eu penso acho sim, que foi sim. aquele em casa. Fábio Gobo, lembra do Gobo? Ah, sim, lembro. Nem é ele da é minha de- época, hein? Ele é de Campo Limpo. Ele era de Campo Limpo. Ele Ele não era sei de se ele Campo Limpo. nem tá no Brasil, Fábio eu acho. Gobo? Não sei se ele tá no Brasil. Não acho sei, que ele não, tá nunca tive a em- oportunidade Cara, de um cara negociar com ele, top. não, né? Gente boa também. Se ele Legal. estiver vendo a gente, um abraço pra Que ele. bom, chique. Mas é um cara top também, só obrona. É, trabalha esse cara- muito bem. Gui, Excelente, hein? top, cara. Cara, Só fazia muito obrona Uma bacana. boa. referência, a gente sempre tem que ter umas referências. E né? esse cara já era mecanizado também antes da gente. pô. Sim, Legal. verdade. Esse cara é assim. Ele Mas já vamos tava- olhar assim, vamos olhar pra Jundiaí, vocês são um dos Não, primeiros. mas a hein? gente tá dentro de um dos primeiros Dos também. primeiros, Porque com tinha o certeza. pessoal também que tocava uns prédios lá, acho que era o seu amigo lá, os morenão É. lá, né? Que tocavam os prédios pra RMV lá. Ah, tá. o Eu Fábio, falo pra né? você, eles porque quando a tinham gente também, olha, né? quando a gente, né, querendo ou não, eu saí muito da demanda ali do atendimento e tudo mais, e tô muito mais dentro da obra e acompanhando vocês lá na rede social, eu vejo tudo que vocês estão falando. Quando você olha o equipamento, você fala, cara, isso aqui não é de. Isso É, aqui não é diferente. coisa de agora, não. Isso é coisa, ó, Sim. antiga, material bem cuidado e Verdade, tudo mais, é. executando. Então vocês já são mecanizados ali, Sim. ó, há muitos anos. E mesmo diante de tudo isso, vocês estão tendo que criar um novo padrão de trabalho. Sim. Exatamente. É Assim como pegar- a gente criou com a mecanização, né, cara? Porque a mecanização, quando a gente começou a estudar sobre, eu falei pro meu pai, eu falei, ó, cara, a gente começou a sofrer com mão de obra, né? Que não tinha pessoas. Aí eu falei, cara, nós vai ter que investir pesado nas coisas aí, vamos pra cima, vamos Fizeram e ver. fazem, né? É, porque era tudo na mão, você vai lixar na mão, você vai pintar e tudo. Eu falei, O cara, tempo era vamos- muito maior, né? O tempo sem as máquinas, o tempo era muito maior. aí, cara, eu falei, Com as máquinas, facilitou muito. mas Mas fazia até 2, 3 ajustar, né? obras no ano, nós passamos a fazer 10. Poxa vida, olha. Muito? olha. Não, muito. Caraca. Era absurdo. Porra. E quem faz a gestão de pessoas da empresa? É o Jo- Joe ou o Valtão? Jonathan fazia mais a gestão de Lidar tá com- de ali, ensinar, eu cuidava de mais ensinar. da captação de obra, administração da legal. obra. A captação da obra, do atendimento ao cliente, putz, fez Sim, contato. aí eu. Geralmente é você, né, Era Walter? eu. Pela experiência e tudo mais. Sim. Então a gestão, fala assim, a produtividade é o Jonathan. Jonathan Sim. e você é mais a gestão, Isso. hoje mais, né? Questão do know-how, do fechamento da obra. Pela Uhum. toda a experiência que você Sim. tem e tudo mais. E a captação dos profissionais, você gerir essas obras de grande padrão, eu sei que hoje vocês se enxugaram muito, Sim. investiram muitos anos em mecanização e tudo Sim. mais, e agora está um pouco mais enxuto, eu entendo isso. Mas onde vocês captam esse tipo de profissional? É dentro das obras já? É nos lugares? O pessoal procura vocês? Como que tem? Tem uma seleção? Cara, Como nossa vocês usam? seleção é pegar a pessoa do zero. Entendi. Nós não gostamos de Sem pegar. vício, sem Não, malícia. sem A gente nada. não gosta de pegar profissional Entendeu? assim, a não ser que for muito necessário. Mas a gente já escolhe os amigos. A gente, já acho conhece que é outros deveria profissionais. ganhar por ser uma escola. É, cara. Muito bom. Não Temos pelo uma É isso escola, que, tem que ser uma escola. que faz o desgaste. Mas assim, mas você cria aquilo que do seu jeito. jeito entendeu? certo. Sim. É tanto que eu vejo hoje profissionais qualificados aí, que a gente tem contato, que nasceram junto com Não, se você- vocês, né? Se você É, pegar vários, né? um ajudante que hoje tem com nós lá, o Robinho, se você falar, ó, eu preciso fazer massa corrida, ele deixa pronto para vocês, pensam que ele é um profissional. E E foi é o Jonathan ajudante. que preparou ele. Entendeu? Excelente, hein? Então Legal, que honra. Então, O quanto esse vocês foi o contribuem sistema. para o mercado também. tá? Esse foi o sistema que eu comecei a observar e falei, cara, Estudar, né, Joe? porque Estudo, né? você viu os pintores antigos, né? Que nem eu vim trabalhando com meu pai. É aquela questão, né? Que meu pai trabalhou pro meu tio muito tempo. Eu fiquei com meu pai muitos anos trabalhando, ganhando assim por dia, pô. Entendeu? Verdade. Ah, mas Deu é seu moleza pai, não, mas né, é Valtão? meu pai, pô. Mas ele te pagava? Porque Não, tem pai que não, fala assim, não. não, você tô pagando a Tem janta, muito o almoço, que dá problema tem por causa luz, disso. energia, eu não vou pagar não. Eu acho É. que eu penso diferente, cara. Eu penso assim, que se eu não valorizar ele, mas ele não vai olhar
com amor, entendeu? Sim. Então eles são primeiro do que eu. Deu certo, né? Entendeu? Meu pai não é com meus nem filhos, comigo, todos, é tá? com todos, né? Sempre Com foi muito todos, certo. Com todos. É dividir riqueza. Saber dividir Compartilhar. riqueza. Então, Dividir, compartilhar, né? Compartilhar. É isso aí, cara. Porque assim, o que acontece, cara? Eles estão ali com a gente. Não é fácil, cara, o dia a dia. Nossa, Não é. é difícil pra caramba. Tem serviço que a gente tá, por exemplo, vou falar pra você, a gente tá numa obra agora, terminando 1.000 metros de a parte externa de pedras naturais. 8, 9 metros de altura, depende a área dessa casa. É difícil, cara, porque você tem que montar várias torres de andaime, você tem que é arriscado, né? Então, se você não valorizar aquele cara, tá o sol o dia inteiro na cara dele, cara. Arrebenta. Quando chega no final da tarde, o cara tá moído. Porque não pode dar emenda essas paredes que a gente faz. Você já passou por isso, né, Walter? Você Sim, sabe na prática. Eu sei, né? lógico. Eu sei como é que eu faço. E Nunca eu fico tive com eles ainda. problema com isso. Sempre pagou e tudo. Mas até o dia que eu cheguei e falei, cara, não dá pra ficar mais assim. Ou a gente vira sócio, ou eu vou ter que caminhar minhas pernas, né? Isso aí Chamou truco. Foi porque na pandemia, pô. E ele tava com o zap na mão. Foi na pandemia. não, Ó, pra você cara. ver quantos Mas, anos já que Mas eu já tava via. preparando ele pra Recente, isso mesmo, né, cara? Melhor coisa que eu- Não. Mas Na aí, verdade, eu tô mais parando do que continuando, né, gente? É isso aí. Não. Entendeu? Quem Pior que é. quem que vai levar é eles. mas não é até eu mais. então eu Tá parecendo meu pai ganhava, falando, meu assim, pai fala a mesma coisa. Agora é com vocês, eu já fiz minha parte. Mas mas até então chegou uma etapa que eu já ganhava por algumas coisas que eu já fazia, entendeu? Sim. Eu já pegava alguns trabalhos também, então. Mas aí chegou um tempo que eu já com família e tudo mais, né, cara? Aí Sazonal melhor, na né? pandemia eu senti essa dificuldade, né? Eu falei, cara, não dá, ou a gente vai ser sócio, ou eu vou seguir. E na pandemia, até Entendeu? aproveitando vocês nas obras de alto padrão, os condomínios foram fechados, vocês conseguiam executar alguma coisa dentro de bairro e tal? Porque muita obra não parou, né? Dentro a do gente condomínio ficou a bem gente sabe que parado, fechou, né? Ficou sim. Esse cara bem vocês parado, escolheram cara. essa área do Sério? condomínio. Ficamos né? porque não podia entrar, né? Em alguns condomínios A eles não maioria, né? O alto liberavam. padrão não tinha como fazer Não, E gambiarra, aí era ainda só o como- nicho de não mercado tinha. que vocês estavam Então, cara, até ficou- então. foi uma é. situação muito difícil, né? Acho que não Pra para todo nós, para mundo, todo né? mundo, Pra todo né? mundo, sim, Foi. sim. Porque muitas vezes eu tive que abrir mão de fazer alguma coisa para deixar eles fazer, os dois filhos. Porque eu que fiz coisa, né? biquinho. eu uns tinha bicos, alguma entendeu? coisa em ainda. vila mesmo, em bairro. Uma gordura, né? pra Eu tinha uma queimar, né? gordura, tinha algo para vender, entendeu? Assim, não que eles não têm, mas assim, eu preferi deixar eles e os meninos legal. trabalhando. Falei, não, vai embora, toca foi isso aí, mesmo. pega o dinheiro para vocês Que aí, manda situação. bala. Só que aí depois né, que cara? voltou, Aí nós eu falei, trabalhamos cara, agora a demais, gente cara. vai voltar, eu vou ser seu Lado a sócio, né? lado. Vai botar pocando agora. legal, Agora né? nós vai... E foi Entendeu? isso mesmo, né? Aí, cara. E aí parece que vocês se dividiram muito bem, assim, Sim. pelo que eu acompanho de fora, né? Sim. Então, entendendo um pouco melhor, voltou na parte comercial, vendendo ali, relacionamento, respeito aí, porque querendo uma pessoa de mais idade dá isso daí. E o Jonathan é o cara da produção. Não, Então, eu se tenho divide que- bem, né? Eu tenho que saber captar a obra, né? Com certeza, isso aí. Porque a captação Máximo de isso. obra é um trabalho difícil de fazer. Porque não é só você chegar ali com a mão no bolso, olhar, acho não. que não. Você vai tirar dúvidas do cliente, com o arquiteto, com o engenheiro. Muitas vezes a gente senta em mesa de reunião, mostra o projeto para mim, ó, como que vai ser, eu olho e tal. Falo, ó, se você puder mudar isso, aquilo. Então você tem que conhecer o que Já você pensando na faz. execução e Por isso que eu falei né? para É um você know-how, que né? eu me preparei e eu me preparo para isso. É diferente. Entendeu? Então eu chego numa obra, eu não chego para perder a obra, a não ser que eu queira. Entendeu? Se eu falar, não vou fazer essa obra, esses dias a gente cancelou uma obra, né? De A não quase ser que o cliente 300 também mil. não tenha poder aquisitivo. Entendeu? É isso aí, Eu não. cancelei isso uma não, obra né? de 300 mil esses dias. Falei, não, acho que Pra mim não vai dar certo. Mas aqui. sabe o que é legal, Walter? Que eu percebo? Vocês entraram nesse nicho de mercado, foi desafiador, foi galgando, degrau por degrau. E você entra no condomínio hoje de alto padrão para executar uma obra. Certo. Mas eu tenho certeza que você vai ficar lá uns 5, 6, 7 anos, porque você sai daqui, graças ao trabalho de excelência que vocês fazem, vai para do outro. Ah, sim, outro. indicações, Então, né? provavelmente vocês estão num condomínio como Fazenda da Grama, quantos Sim. anos? Ah, já Ah, lá vai fazer faz 4 4 anos. anos. É, por aí. Desde que eu Que conheço legal. vocês, vocês Não estão que a lá, gente não erre, né, gente? Porque todo mundo erra, Sim, né? mas você entende Não, o compromisso que você tem com o seu cliente, Sim. que de errar todo mundo erra, eu erro. É fato. É, o que eu falei pra mas você, o que manda é isso, caráter, hombridade na obra, isso continua ainda, cara. Tem pessoa, por exemplo, eu tô fazendo a obra agora, não vou citar o nome dela, mas a pessoa é maravilhosa, cara. A pessoa que você chega lá, você fala, ó,
teve esse problema aqui, a gente vai ter que... Para mim resolver isso, eu vou ter que quebrar tudo isso aqui, fazer de novo. Tudo bem, Valdo, confio em você. Entendeu? Legal, então, isso é legal. Então, só o tempo, né? Então é isso, cara. E é mostrar que... Se você não for profissional em tudo, é difícil, cara, ser vencedor aqui fora. Entendeu? É difícil. Para você vencer aqui fora, trabalhando por conta, não é fácil. Como diz o outro, né? matando um leão por dia, cara. Vou fazer uma pergunta para vocês. Empapelamento, toda essa parte de proteção de obra. Nos orçamentos de vocês está com tudo isso embutido. Sim. Mas por conta do cliente, sempre. O material por conta do cliente. Material por conta Vocês não do entram, eu pego um monte de material, essa por minha conta, não. É tudo por conta do cliente. Não, porque o cliente não valoriza, talvez. Cara, eu tenho um conceito pra mim que se eu arcar com o material... Tá lascado. Porque assim, cara, às vezes eu dou 4 demão numa parede, pô. Entendeu? E eu não vou economizar, eu quero o material mais top, eu quero, entendeu, fazer do jeito certo. Então, como que eu vou garantir? Tipo assim, comprei 3 latas pra pintar aqui. E a tinta hoje, gente, né? Ela tem o preço que ela tem, mas é tecnologia e tudo, a gente entende, né? Maravilhoso. Mas não é barato, cara. Qualquer casa de alto padrão hoje aí gasta 50 mil, 60 mil reais, 70, 100 mil reais, né? As obras que a gente vai. É isso mesmo, a obra de vocês. É isso. Então, assim, cara, como que eu vou? Eu não acho certo, sabe? Aí, às vezes, o cara, pra ele ter uma rentabilidade, ele coloca uma tinta um pouco mais inferior. Acho que a obra de Itu já gastamos uma grana legal aí, né? Essa obra de Itu aí tá com valor top, agregado aí, né? Tá bom, obrigado pela parceria, pela compra aí. Tem executado a Carola aí. Agradece muito. E a gente, se a gente não fizer isso, ajudar eles, cara, uma troca, né? É uma troca. Pra gente participar da obra de vocês, a gente sabe que vocês têm outras parcerias, é normal. Não, Gui, mas a gente só do cuidado que você tem, da atenção, é aquilo que eu falo. Você vende o seu trabalho, então isso impacta as pessoas. E a gente também é impactado por você muitas vezes ligando, bom dia, precisa de alguma coisa, tô aqui. Isso aí é fundamental, cara. Muitos não fazem. Uma conexão é um boa, serviço diferenciado, né? Então, respondendo a sua pergunta, essa questão... aí você tem as etapas também, que a gente empapela tudo, aí daqui a pouco tem que tirar por isso tudo, que eu te perguntei, porque vocês têm 3 etapas praticamente, né? Sim. Entrou, fechei o orçamento, vou começar a obra. Amanhã eu começo. Trabalhar 2 meses vai parar. Sim. Todo aquele empapelamento, tem que tirar a proteção, nem é você que vai tirar, vai ser os outros profissionais que entram lá e vão arrancar. Sim, verdade. Certo? Perde tudo, E aí cara. você gastou lá 10 bobinas de papelão, vai ter que colocar mais tudo 10 para fazer de novo. Vai ter o custo da mão de obra do seu ajudante para empapelar. Exatamente, por isso que eu falo que esse sistema não dá certo. Todo mundo perde dinheiro, cara. É o cliente que perde dinheiro. Você entende? Não, a conta só sobra para ele, vamos falar a verdade. Não, só sobra pro cliente. Vocês entre aspas, se ferram por causa do tempo, da demanda, vocês perdem muito dinheiro sim, mas o principal é o cliente. Não é porque vocês estão fazendo isso, tô olhando o meu lado só não, você tá olhando o lado do cliente também. Ele tem que fazer, né? É isso que o Igor falou. Vai lá, gasta, tem a mão de obra de vocês, tudo, mas tem o principal, que é o material do cliente. Então, assim, no final, quem vai economizar mais com toda essa tecnologia, sabe, Igor, esse sistema é o cliente. Quando eles contratam a Pintura Sampaio, eles já contratam também sabendo que eu vou tentar economizar o dinheiro dele. Entendeu? O valor da mão de obra é agregado, mas ele tem porque assim, né? Pra caramba, até mesmo, às vezes o cara fala, não, você me passa a lista aí de tudo. Não, de tudo não. Nós vamos comprar por partes para não sobrar, porque casa de tinta é ruim aceitar devolução. Principalmente de tintas feitas na máquina. Tem bastante, né? Lógico que tem. Aí cada ambiente tem uma tonalidade. Cara, a gente chegou a pegar obra de retrabalho de outro, que o cara veio atrás da gente, dá para você refazer tudo aqui, a gente foi. Cara, o que teve de material que a gente teve que jogar fora, porque o pintor exagero, né? Estragou, o outro pintor que tava, o primeiro estragou, foi demais, cara. Então, até isso a gente tem que pensar quando a gente fecha uma obra. Exatamente. Entendeu? Porque o cliente, cara, ele não tem noção do que ele vai gastar realmente, de como que é a preparação, a execução. Não, então, é o profissional que vai passar isso. Cara. A pintura, que nem meu pai disse, além de ser o véu da noiva, né? O véu da noiva, não, o vestido da noiva. Foi o vestido da noiva, né? Além de ser isso, ela é o que protege, cara. Ou a cereja do bolo, o seu mobiliário. Muito mais que isso, né? Ela pode proteger o seu mobiliário, porque se tivesse uma proteção pro lado de fora, chover bastante, puxa pra dentro e estoura o seu móvel. E aí, você entendeu? O MDF não aguenta. Não aguenta, cara. A gente tá falando de tudo tem que estar agregado ao valor, porque nós não estamos falando de um móvel de
5 mil reais de uma casa de médio padrão. Nós estamos falando de um imóvel de 100 mil Pô, reais. 100 mil reais. Qualquer- Por mais, bicho. tô falando se assim, for- do sim, imóvel, né? se hoje você- 40 olha só, Se você um pegar, móvel, se você ver os materiais lá da Kitchens, aí você tá brincando, uma cozinha de mais de 300 mil, entendeu? E pra você E como ver, você vai cobrar 10 mil pra fazer um trampo desse? e não é só a questão do valor que a gente tinha conversado, né? Eu fui atender um cliente lá na Grama também, que eu fui fazer um trabalho assim, que acabou aparecendo. E qual que foi o problema? Isso aí já é questão de experiência mesmo, do profissional, né? Tinha um drywall e é uma parte que tem um ofurô grande, né? E parte de sauna. É uma parte que eles têm só pra relaxar lá, fazer um furô, sauna, massagem, sabe? São várias salas, assim, um ambiente bem grande, tem um tetão de drywall imenso. Isso é alto padrão mesmo, hein? Não, lá top mesmo. Só que aí, cara, eles utilizaram drywall comum, né? E pintaram, assim, Normal, tintona como se fosse qualquer coisa. basicona mesmo. E esse drywall caiu tudo, cara. Se tivesse as pessoas lá, ia cair na cabeça Ia de todo machucar mundo. muito, né? Mas se eles tivessem, ou se o pintor que tivesse feito com uma tinta específica, Pelo a menos tinta- melhoraram, fizeram com o drywall comum, mas pelo menos tivesse caprichado ainda mais na tinta. Na preparação. Usaram cara. tinta fosca, certeza. Usaram tinta fosca. A tudo preparação. fosco, tudo fosco, entendeu? Se Aí eu tivesse olhei- usado uma tinta acetinada, Melhor um pouquinho. Exatamente, pô. E hoje a gente era tem... menos ruim, né? E hoje a gente tem tecnologia, o Catex, várias Com certeza, linhas, né, sim, sim, de sim, marcas sim. e tintas Tinta de alta hidrofóbica, performance, água cara. resiste. Você pô. imagina esse vapor ao longo do tempo umedecendo tudo aquele gesso que Exatamente. não pode ver a água. Ó, pra você ver a experiência. Quando eu entrei no ambiente, quando eu fui lá visitar, né, pra fazer o orçamento, eu abri aquela porta assim, eu senti aquele calor lá dentro, abafado, assim, um lugar fechado. Eu falei, cara, por isso que caiu. Na hora já veio na minha mente, maço, né? né? Eu Grande. falei, cara, por isso que caiu o drywall aqui. Mas Esse ali é o acho que já desafio, teria viu? que até mudar, né? cara? Acho que nem Aí, Massa, o que né? eles fizeram? Refizeram todo o drywall. De verde. Aquele verde Fizeram lá, o drywall é mais verde? o verde. E aí eu falei, cara, vou passar uma massa acrílica aqui, eu Top. cobrei tanto. Mas aí você explica o porquê que você Mas tá sabe cobrando que mais. eu acho que é cliente, cara. interessante? Quando você pega um cliente nessa situação, um cliente de alto padrão, que, entre aspas, alguém quis economizar no meio do caminho, ou o gesseiro meteu louco, alguém, e aí você pega o cliente na dor. Quando o cliente sentiu a dor... Aí que é gostoso, aí- cara. Aí ele te libera tudo. Aí não, tá certo, Ele realmente. fala, tá tudo Então, tá liberado. vendo? Eu vou fazer isso porque senão vai cair, né? Não, eu não quero viver mais isso. Tipo, Não, na dor é mais exatamente. fácil, né? Mas o pintor, ele tem que ter esse feeling, sabe? Sim, sim. De identificar o Daí ambiente aí que ele tá não é mais entrando. pintor, entendeu? ele vai ser um empresário, um Exato. empreendedor. É isso Eu aí. vou Exatamente. resolver o seu problema. Isso. Entendeu? Isso. Então, assim, você vai passar aquela confiança e você vai executar. Exatamente. Então, só de você ter aberto a porta, você já falou, putz, cara, ó, Isso aqui, Você já sei entendeu? o que eu Então, vou assim, encontrar, né? a Já prevê as expertise coisas, da né? equipe anterior numa área úmida, que não pode massa corrida, que é coisa básica, bicho. Preparação de Você entendeu? superfície. Pelo amor de Deus, Verdade. gente. Você entendeu? Você entendeu? Mas E acontece. onde estava o Mas arquiteto? acontece. E onde estava o engenheiro dessa Cadê? obra? Cadê Mas é esses o que o caras? pai falou. E aí você É vira- onde aí a vocês gente viram. agrega valor para os clientes, porque a gente chega na obra, às vezes o arquiteto, né, vai? É Em verdade. várias. A gente chega o cara, pô, mas eu é, achei não é meu legal, dinheiro, né? não, cara, não O é que seu assim pai não. falou, o que o Walter falou. Primeira coisa da obra é eu saber quem que é o cara que manda nesse negócio. Isso. Ah, tem o cliente. O cliente é o que manda, mas tem alguém que vai mandar por ele. Então eu tenho que estar alinhado com esse cara para diminuir prejuízo, perca de tempo, para Exatamente. seguir a obra no que o cara quer que eu faça, E entendeu? otimizar todos os É isso processos, cara, entendeu? Caramba, estamos quase a 1 hora Cadê e meia o aqui, roteiro? batendo Tá brincando, papo. gente. Cadê o roteiro? Roteiro. Eu tô olhando o roteiro, já ficou para trás Roteiro do cai- primeiro bloco. Já tá cansado já de ouvir a gente. O roteiro caiu por água abaixo. Não, Gente, putz, Não, eu que digo gostoso, eles de que ouvir a legal. gente, né? Não, isso mesmo, é o trabalho deles. Pera. Não, mas aí a gente volta outra O hora. roteiro do que a gente Não, o Guilherme montou. viu? É só o primeiro bloco. só o Depois misericórdia, eu tava gente. olhando Mas é aqui. isso mesmo. E, Não, muito bom. E assim, acho que não vamos ter que marcar um segundo, hein? Tá demais. Cara, isso aqui. Ô, e eu queria que saber, top. agora já que tá sem roteiro, vamos virar o celular. É o Gui, seu irmão? Seu filho? Gui? Gabriel. Quando o Gabriel surgiu? Porque a gente conhece então. como o Joe chegou. Gabriel Mas o surgiu Gabriel, de- quantos anos o Gabriel tem? Gabriel tá com 22 agora. Você tem 3 dois. filhos? Novato. São Eu tenho 3. Três, Eu né? tenho A Jonathan, menina, né? Que é a Maiara, Giovana. Maiara. Maiara. E o Eu falo Gabriel. Giovana porque elas têm uma, né? É. Sim. Gabriel surgiu na
Depois da pandemia aí, que ele veio trabalhar. Ele novão, aí ele começou a trabalhar de... Descolado, né? Descoladão e tal, né? Descolado. Mais novo, sempre é o mais novo, né? Mas é incrível que ele... Eu nunca chamei ele pra trabalhar, nem o Jonathan. E nem o Joe. Ele foi o Joe, cara. Então, ele foi chegando aí. Só que aí, o que ele foi? Ele foi trabalhar de menor aprendiz, né, pai? Na Cerezer, cara. Olha só. Ele foi lá, trabalhou 1 ano, acho. É um ano e pouco. Aí tem pinta, né? Aguentou um aninho, né? Pouco, cara. E o pai pagando 200 conto ali. Aí ele ia fazer uns trabalhos com a gente. Falei, cara, a hora que você terminar ali, você vem embora com nós, mano. Falei, demorou. Sucesso. Aí ele começou, mas, cara, o moleque ele é diferenciado. É diferenciado. Ele já chegou chegando, assim, entendeu? Já desenrolou. Ele ficou, hora, né? tipo assim, com 5, 6 meses Mas que ele tava com a gente. Mesmo, né? A gente deixava ele na obra com mais 2, 3 caras. E os caras falavam, pô, seu filho é diferente demais, mano. Mas ele foi diferente do Joe. Ele não precisou lixar a parede. Não, ele lixa. Chegou, mas já tava tudo mecanizado. Tudo fácil. Mecanizado. Mas ele não sei que se lascou, né, bicho? Não, ele lixa. Ele tem 22. 22, menino. Não, mas eu sou o Joe, você é meu irmão e eu tinha minha... Mas você precisa de ver. Não, peraí, você não vai pegar na Airless, você vai pegar na lixa. O que eu acho legal dele é tipo assim, ele comandar, entendeu? Ele já chegou trabalhando, ficou um tempo, ele viu que ele começou a pegar a mão pras coisas e tal, o cara já dava uma diminuída, ele, não, vamos continuar aqui. E ele executa e administra, assim, e gera os ajudantes, assim. Agora ele tá aprendendo, ele já tá mais desenvolto, né, nessa questão de coordenar. Agora ou ele fica mais coordenado. Numa outra ele executa na bala. Ele executa, mas rápido. eu vou tirando às vezes, igual eu fazia com o Jonathan. Vou tirando pra andar perto de mim, pra ele entender parte de orçamento um pouquinho. Legal, é bom. Como que conversa com as pessoas. Pensando na sucessão, né? Porque uma hora, talvez, Jonathan, você vai estar no lugar do Walter, né? Não, então, mas esse aprendizado que ele tá falando foi o que aconteceu comigo. Sim. Porque de uns tempos pra cá, depois que a gente virou sócio, eu já ia medindo, ele já fazia isso. Já. Né? Ele já tirava, ele falou, você não pode ficar trabalhando assim tanto, cara. Agora você tem que andar mais perto aí de mim. Eu ia, né, ter o contato Gestor, com o cliente, né? aí a gente ia medir obra, aí eu entendia já no orçamento. Aí da pandemia pra cá, a gente ia atender os clientes junto, cara, aí sem dois você... melhor do que um. Não tem como... fio do orçamento. A gente já teve em outro podcast, a gente estava perguntando para os colegas de vocês que passaram por aqui como aí, que bem colocado, faz os orçamentos de vocês. Então, teve profissionais que falaram que faz por metro, outros por visão, por olhar, ter uma ideia de quanto custa um ambiente. O de vocês. A dinâmica de formação de preço, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Porque assim, a gente chegou em algumas discussões aqui, inclusive nesses podcasts que a gente fez, e aí a maioria dos pintores que esteve aqui são pintores que fazem obra de médio para alto padrão, né? Não na linha super alto padrão, vamos falar assim, que vocês fazem, mas muitos deles falaram assim, poxa, a minha funil de entrada de orçamento é muitos orçamentos. Então, para mim, precisa ficar fácil fazer orçamento. Não tem como eu ficar perdendo muito tempo medindo obra e tal. Nossa. E aí eles chegaram num denominador de assim, obra de 300 metros já meio com valor fechado por metro quadrado da obra, não metro quadrado de parede. E vocês, como vocês fazem? Já teve profissional que aí falou... ele tá andando pra trás, na minha opinião. Desculpa, eu não sei se vocês querem compartilhar isso, mas a gente pode compartilhar. Até mesmo para quem nos está assistindo, porque assim, teve um profissional que falou, não, eu pego a planta da casa e faço orçamento pela planta. Faço por cômodo, faço por parede, faço por metro. Então, assim, é só pra gente... Que até curiosidade até mesmo minha, tá? Assim, e poder compartilhar com outros colegas. Não, é até bom, porque pelo menos as pessoas, ela também começa a trabalhar nessa mesma direção, entendeu? A gente trabalha tudo em cima de metro quadrado. Aproximadamente. Mais ou menos, né? Da sua metro quadrado, não do piso da obra. Não. Parede quadrado. É de trabalho que vai ser executado. Isso. Assim, eu acho que umas corridas, investimento de terracor, por exemplo, a gente divide. Eu acho que assim, os amigos pintores que trabalham dessa forma, que me perdoem, né?
Fica à Mas, vontade. cara, eu acho que a parte do orçamento é a Nós parte estamos falando com fundamental. alguém que dá certo. Não, Né? Eu é acho que é a tudo. parte fundamental do seu trabalho, porque é onde você fala do dinheiro. É lógico. Você trabalhar, gente, não tem segredo. Você aprendeu a trabalhar, né? Sim. O pintor, pra ele ir pra um outro patamar, ele não tem que ser só pintor, cara. Tem que ser Entendeu? gestor, Ele tem que aprender a gestionar dinheiro. Entendeu? Você começa a pegar muita obra, cara, você tem que ter controle no dinheiro, que é o fundamental. Entra muito, O dinheiro mas não é seu. não leva desaforo. Exatamente. O dinheiro, na Então verdade, você tem que não é controlar seu. dinheiro, você tem que controlar Entendeu? pessoas. Só é seu depois que você Entendeu? entregar a obra e executar tudo pronto. E vocês têm acabamentos diferentes na mesma obra. Sim. E aí vocês Vários. planilham isso? Sim. Então, a gente faz um compilado de várias coisas, sabe? A gente pede projetos 3D, geralmente Porra, pro escritório. É. Eu peço planta, entendeu? A gente vai até na obra, então primeiro a gente faz uma avaliação da planta, do projeto, de como que vai ficar a disposição do mobiliário e tal, pra gente já ir projetando como que vai ser os drywall, se vai ter moldura, se vai ter rodapé invertido ou não. Então a gente vai nos detalhes, entendeu? Porque é os detalhes que toma tempo, cara. É isso. Você Ô, entendeu? Gui, outra coisa. Até vou falar pros meus amigos pintores aí. Não orçar por telefone nada. Boa. Não orce por Vai na obra telefone. pessoalmente. Não faça isso. Por quê? Isso aí tá tirando Credibilidade, né? a sua credibilidade, a sua capacidade de você ir numa obra, E num não tem aquele apartamento. negócio, vou te ligar de vídeo, Não, vai sair, não, já não passou faça por isso, não. cara. Não faça isso porque pode. depois a realidade lá é fizeram outra. essa proposta, Tem, né? assim? Tem. Já, com certeza. Ontem mesmo Vou te já mandar me um ligou, vídeo eu aí. nem atendo. Entendeu? Então, você consegue assim, vamos lá, eu passei um orçamento para você, pintura lisa na parte externa. A gente fechou, você começou, e aí o cliente ele muda para granfino, Cobrar da parte. cobrar da parte. Cobrar da parte. Tá. Não tem, E aí, não tem mete o louco, não. É assim você, mesmo. você dá seu Não. preço, Sim. o cara chorar, é aquilo ali. Eu acho assim que cada serviço tem seu valor, né? Então, decidiu aí fazer uma pintura lisa por fora. Ela tem um preço. Sim. Quero mudar para textura. Então, peraí. Ao mesmo cálculo que a gente fez aqui de metro quadrado, eu vou cobrar a diferença porque é um serviço maior, um serviço que vai exigir mais e mais pessoas. Então, o gasto já mudou. Outra disposição de Entendeu? trabalho, então... E por imprevisto na obra, por exemplo, sei lá, vocês executaram a pintura, legal, entre aspas, finalizou, sei lá, faltava a última demão. Aí o cara, vou aproveitar aqui, vou mudar essa esquadria e aí você vai ter esse retrabalho na esquadria. Vocês têm hoje know-how para chegar pro cara, peraí, meu trabalho está quase finalizando, a minha frente era uma outra, agora eu vou ter mais demanda, você tem know-how hoje para cobrar sempre a parte. Adicional, tá normal, Já tá- já vai no orçamento. Já vai no orçamento. Não, sim, é legal. E vocês falam que vai ter adicional e Isso, tal, isso aí sim. fica claro e não Tá tem claro. como. O adicional ficou tanto. Tá claro. E o cara, mas eu não vou pagar, já tá no preço. Não. Aí tem Não, vocês aí têm se hoje não know-how. pagar, não faço. Excelente. simples. Excelente. Olha, Entendeu? Mas Pega a geralmente planta, os clientes 3D. nossos, a gente nunca tem problema, cara. Não, legal. Por causa da Nunca tem transparência. problema. Né? Transparência, entendeu? Eu acho que é o que vale. Legal. Você falar, mostrar que você conhece, entende do processo, sabe fazer, mostra os resultados que você tem. Que você tem que ter resultado, né, cara? Vamos ter que marcar outro E- podcast. Esse assunto tá Não, muito. cara, tá- eu tô Você tá maluco? aprendendo pra caramba, bicho. Viu? Pra gente é Ah, diferente. o que eu Por isso que eu acho falei, legal- quando eu falei pro Igor, essa equipe aí que eu vou chamar é equipe de alto padrão e alto padrão mesmo, que a gente tem muito que aprender com eles. Não, mas, Nada, ó, que pô, isso, que honra que tá aqui, É legal, cara. porque assim, todos os profissionais que vêm aqui, eles têm uma expertise, um jeito Sim, de trabalhar. claro, Então, assim, lógico. a ideia do Guilherme e a nossa é assim, passar um pouco do que você vive, Não, do que você e eu vou vive. mais além. Unir nós, os pintores. Com certeza. Unir, cara. Porque é mais- Porque assim, bem desunido, né, O cara? movimento que vocês estão que- começando nesse método de executar, nós estamos mudando o mercado Cara, inteiro. nós estamos. Exatamente. De Jundiaí nós vamos mudar. Posso falar pra você? Nós estamos todos pintores, cara. Então nós estamos perdendo dinheiro pra caramba, mano. Por quê? Porque a gente não se comunica, a gente não conversa, a gente não tem um grupo, a gente não se entrosa. É um querendo defender o seu lado e, sabe, faz nós não vai sentido, chegar né? a lugar nenhum, não faz o sentido. Entendeu? Você vai aqui, vou dar um exemplo bobo, Claro, mas claro, você claro. vai abastecer seu carro. Você pode ir num posto daqui ou no outro posto, você vai ver. É pareado, né, É cara? É pareado. o cartel, bicho. Você entendeu? Não pode, mas é. Mas quando a gente fala, não é nem Mas nem aí criar nós estamos falando de mão de obra, mão de obra. cara, que não existe mais. Não existe. E as Entendeu? pessoas não entendem. Que, E aí tipo tem assim, profissional tão bom, cara, que eu conheço, profissional excelente, cara.
Aí, coitado, às vezes ele não tem uma casa pra morar, cara. Ele não tem um carro pra ir orçar. Carro caindo assim, Você pode entendeu? falar, né? Porque até o método... Então eu acho que se a gente não se ajudar, se a gente não se ajudar, eu me coloco no lugar também, porque, quantos amigos aí eu aprendi coisas, cara. Por mais anos que eu tenho dentro da pintura, mas todo dia, como você começou esse podcast, entendeu? Né? Ou quando eu preciso de ajuda, eu ligo para um, eu ligo para outro. Que você comentou agora e meu pai tinha comentado, questão de orçar sujo, e você comentou do carro, né? Cara, assim, se as pessoas os amigos pintores que estão nos assistindo aí, se quiser partir para um nível melhor, assim, de trabalho, de parte financeira, se quiser... Não, agora eu quero ganhar tanto, cara, eu vou para cima. Vocês têm que ousar e vocês têm que, tipo, cara... acreditar. Eu tive uma experiência essa semana. Foi um cara lá para olhar a parte que mexe com vidro, assim, e tal. E aí o cliente mesmo, é muito amigo meu o cliente. Sim. Eu já faço obra pra ele. Né? Ele é muito gente boa. Só que eu conheço ele tanto, cara, que na hora que o cara chegou com o carro dele pra ver o negócio do vidro, eu não duvido que o cara seja um bom profissional, mas o carro tava um cacareco, irmão. Ele tava caindo aos pedaços, o banco do lado tava torto, assim, se liga. Relaxa. O meu cliente olhou aquilo, cara. Ele olhou, sem brincadeira, cara, ele olhou meio assustado, assim, eu vi no olho dele, cara. Aí ele falou assim, Joe, ele falou pra mim antes do cara, o cara tava vindo com o carro, tava chegando. Ele falou, Joe, porque eu tinha indicado o meu primo, que mexe com essa parte de vidro, e ele já tinha feito um trabalho lá. Ele falou, Joe, eu falei que esse rapaz aí, mas não deixa de falar com o seu primo não, tá? Tipo, ele falou assustado. Olha. Então, quer dizer, cara, essas coisas impactam. Eu já achei não precisa ter uma Ferrari pra você chegar na obra de um carrão aí de 200 pau. Não precisa. Não. Mas, cara, chega num carro organizado. Chega num carro limpo. Uma pintura ok, limpo. Bem apresentado, fala certo, pô. Pelo menos fazendo o barulho normal do motor, né? Eu vou te falar, a Eucatex, eu sou funcionário, eu tenho o carro da empresa, né? Sou CLT. Eles pagam 2 lavagens de carro por mês. Porque eu tenho que andar com o carro limpo, cara. Porque eu vendo tinta e embelezamento. Como que eu posso andar com o meu carro sujo? Você tem que chegar de presença. Você entende, né? Então, assim, querendo ou não, independente do carro, não é o carro, é a apresentação. No fechamento do orçamento, tem que se vender. Que você gere 100 mil, 170 mil. Se o cara tem um carrinho que tá surradinho, como que ele vai gerir 170 mil? Não tem como. Né? E existe ele não passa credibilidade. Você não passa credibilidade, é um preconceito. Mas existe, cara. A obra, aí já tá tudo certo. Porque aí é o seu carro de trabalho. Tem que ter o carro de trabalho e o carro de orçamento. Provavelmente vocês devem ter. Sim, com certeza. Não é o carro que você vai lá fechar com o cara. Tem o carro de passeio, mulher do Mas até o de trabalho. Tem outro carro. Até o de trabalho, você tem que ter um carro organizado. Lógico. É o primordial. Pro seu dia a dia. Até pra você achar fácil a ferramenta dentro do seu carro, pra você pegar alguma coisa. Entendeu? Eu penso higiene, né? Higiene pessoal. Eu acho que dá pra mudar o patamar. Vamos mudar. E quem sabe quem tá assistindo a gente aí. Um tempo atrás, a gente foi lá na Atlas, né? A gente foi convidado para ir lá na Atlas. Acompanhei, né? Foi conhecer o CD da Atlas, né? Isso, a gente foi vários profissionais, inclusive foi um pessoal que eles fazem parte do movimento dos pintores e tal. Aí o cara, né, teve um momento que qualquer um poderia ir lá na frente, se falar quem é, o que faz, tal. E eles foram e começaram a colocar... porque a gente vai sortear isso, vai sortear aquilo, que não sei o quê. Cara, eu tomei a liberdade de ir lá na frente, eu falei, viu, a gente não quer... Vocês fazem parte do movimento, que eu acho que é muito considerável, cara. Eu conheço algum deles, é muito louvável isso aí. Mas eu falei, cara, o que vocês têm que fazer não é sortear nada pra ninguém. O que vocês têm que fazer é dar uma direção melhor pros pintores. É pra isso que nós estamos aqui. Porque, cara, tem muitos caras que tá aqui, dentro, hoje com a gente aqui, tinha mais de 70 pintores lá. Eu falei, tem cara que não tem uma casa pra morar, cara. E o cara é tão bom quanto qualquer um aqui. Entendeu? Mas por quê? Porque ele não aprendeu a se valorizar. Exatamente. Você esperar as pessoas te valorizar, o cliente, esquece, ele não vai te valorizar. Ele quer pagar o mínimo. A gente tem que fazer. E a gente falou aqui de outro podcast, desculpa eu te cortar. O Igor trabalhou muito tempo pro Loja de Tinta e vocês mudaram isso. A gente trabalha numa época onde o pintor, onde a gente dá revenda. Hoje, graças a Deus, por vocês, a gente mudou totalmente. Onde a gente não tinha uma trincha de ótima qualidade, não tinha equipamento na loja. Por quê?
porque a cabeça do pintor era exatamente isso daí. Eles vão dar, eles vão sortear. Tem que dar. Não, vocês mudaram. Os primeiros que investiram, que tiraram, vamos falar assim, o escorpião do bolso, que investiram na empresa de vocês com mecanização, eu sei que foi vocês. Então, assim, o movimento que vocês começaram lá no passado, lá em 2010, quando virou a chave, é o que fez a gente como revenda e como a indústria evoluir. E graças a Deus que vocês fizeram isso, porque, cara, o tanto de pessoas que precisavam disso, dessa acessibilidade, Com né? certeza. Porque nem todos conseguiam chegar num equipamentos desses, né? Sim. Ontem eu tava numa loja, aí chegou um pintor lá e falou, cara, comprei minha primeira Airless aí, não sei usar. Ele falou, o Rafael da loja lá falou, esse cara aí pode te ajudar. Conexão, né? Ele já me conectou com o cara, eu falei, mas olha pra você ver, um pintor já experiente, cara. Falei, cara, não sei nada, você pode me ajudar? Eu falei, claro que eu te ajudo, cara. Mas você acha, em 2026, ainda tem pessoas que nunca manuseou uma Airless, cara. Mas às vezes, Joe, falta essa conexão, a gente nem colocou muito no mérito, porque foi um papo assim, né, a gente já está finalizando, mas essa questão de um compartilhar com o outro e às vezes aquele negócio de o cara é meu concorrente, o Igor comentou muito isso, o cara é meu concorrente, eu não vou ajudar o cara e tudo mais, vocês estão mudando isso porque o mercado é muito grande. Não existe isso. Se a gente olhar a quantidade de litros que a Eucatex vende, a quantidade de litros que outras empresas vendem, a gente fala, onde vai tanta tinta? Cara, minha esposa... É bizarro, né? Minha esposa, ela acompanha o meu trabalho, minhas vendas, os clientes. A Eucatex não é líder de mercado. Né? A gente tá ali em terceiro Inclusive lugar. melhorou muito os materiais da Eucatex, hein? Por você. Tem. Muito Mas bom, isso cara. a gente deve muito a vocês, porque o cara que tá no laboratório, ele desenvolve o produto, mas ele não pinta no sol quente. Não entende, né? O caminhão não transportou aquela tinta, envolve-se muitas coisas. Então, tudo que a gente pega que vem de vocês, a gente vê como pode ser crítica, a gente leva como dica construtiva para melhoria. Então, é bacana da Eucatex que tem essa proximidade de entender a necessidade, as deficiências para a gente melhorar. Mas se você pegar... até perdi o fio que eu estava falando. Não, sobre a evolução dos produtos, das tintas, da mecanização. E a gente está tudo evoluindo pelo pintor profissional, pela cobrança deles e pelas críticas construtivas que eles levam até a gente. E por isso que teve esse movimento que o Eucatex hoje saiu. A gente falou em outros podcasts aqui. Quando a gente falava de Eucatex, tinta econômica, o pintor profissional virava. Hoje, sim, mudou o jogo. Até o Igor, entre aspas, a Eucatex tem as linhas econômicas, mas hoje dentro da minha revenda eu até busco outros parceiros para não misturar a marca. Tenho sim toda a linha de produto, mas assim, é um produto que vocês fizeram um trabalho, os profissionais elevaram o nível da nossa revenda. Nós usamos a emborrachada dele, muito boa. Produto fantástico. E assim, a Carola Tintas foi uma loja que começou lá atrás com outra marca, mas que no nível de Eucatex, e a gente era sempre olhado pelo mercado como a loja da tinta de segunda linha. Então, assim, a evolução e profissionais que foram elevando o nosso nível, e a Eucatex também precisou crescer junto. Então, hoje a gente tem outras marcas, não só a Eucatex, de alto padrão, né? Como a Eucatex, que também subiu o padrão dele. Então, assim, quem forçou? Não adianta falar assim, um dia eu acordei e queria uma tinta melhor. O Igor, não, foi o pintor profissional que chegou na minha loja e não fechou negócio comigo. Falou, não, eu não compro. E aí, a gente precisa melhorar. Eu uso isso aqui, legal, que nem você falou agora, Valtão. A tinta máxima proteção, um produto que virou realmente o jogo do Eucatex. Bastante. E outros produtos, como a Aqua Resist, não sei se tiveram oportunidade, que a tinta é contra umidade negativa. Então, assim, são vocês aí que querem entregar um alto padrão para o cliente, que sempre entregaram, que querem também produtos com mais tecnologia, né, Joe? Lógico. Então, esse é o diferencial. Na Então, verdade, se torna um descanso para a gente também, né? Quando você usa um facilita, material né? de alta qualidade, entendeu? é isso. Assim, porque você lá dá o seu orçamento com 4 demãos. Se tu usa um produto que não tem qualidade, você precisa dar uma quinta, uma sexta. tempo. Aí você não É consegue perca de tempo. cobrar do cliente essa quinta demão, essa sexta demão. Porque era você que tinha que ter feito o orçamento, mas você fez dentro daquilo que te entrega com 4. E às vezes, né, não é nem questão de nome ou valor, sei lá. Porque assim, eu até comentei quando a gente utilizou as Creon, né? Os látex lá. Eu falei pro Gui, cara, pra mim, eu não gostei. E aí, assim, E tipo, é o high top Era preta, level, preta. né? Não. Ele era Creon preta que... Não, essa daí que deu problema.
Aconteceu que deu problema, mas a gente conseguiu resolver. Do Laco e tal, nós fomos por outra linha. Mas ainda estamos falando do produto padrão, premium, que vai comparar, a gente pode falar, não tem problema. Látex normal, que vai comparar aí com fosco completo, metalatex, e assim, o acima. E o custo é acima também. É acima. E aí, a gente está falando de uma tinta importada, com custo agregado, valor agregado, na mão de um cara que só usa alto padrão. Então, assim, era a oportunidade que a gente tinha de criar um novo nicho. Assim, pô, pra mim não deu certo. Eu falei pro Gui, Gui, vou jogar essa tinta nessa casa. Queimamos a casa é top e cartucheira, né? A gente jogou. Eu falei, cara, primeira vez que eu vou, mas já foi uma demanda grande, né? Aí eu falei, comecei a usar, falei, cara, não é possível que essa tinta é assim, velho. E comecei, ajustei, pá, difícil, cara. Falei, Gui, não virou pra mim, cara. Não virou, não gostei, e talvez dá trabalho. Uma resiste, se pega um super premium e é top, entendeu, top, cara? Cara, eu tava agora eu gosto de utilizar as coisas novas, só que tipo assim, aberto, eu também dou o feedback verdadeiro, cara. Isso aí não tem, igual do Laco que a gente fez. Top. Mas é importantíssimo. Mas deu trabalho. Deu BO. É isso. Joe, é importantíssimo, porque assim, a indústria, ela lança lá o negócio, ela desenvolve. Se não tem o feedback, tanto negativo quanto positivo, cara, ela não sabe, pra ela tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Vai mandar, né? E às vezes o produto que funciona na Itália não vai funcionar no Brasil na mesma coisa. Nós temos que adaptar ele ao mercado, ao clima, ao profissional. Agora, aquela que o Adalberto, até um abraço pro Adalberto. Grande Adalberto, sempre tá com a gente aqui, amigão mesmo. Aquele produto que ele mandou pra gente, Gui. É da Ivy, né? Ivy também. Cara, aquele é top. Da Ivy, aquele eu nunca tinha visto. Linha moveleira da Lecker, né? Produção é incomparável. Aquilo eu nunca vi nada igual. Infelizmente, talvez para o mercado brasileiro a gente não consiga colocar em todas as obras, mas eu acho que esse produto também escolhe o cliente, né? Nossa, mas esse é tipo aquele pra fazer lá, irmão, de porta? Aquele lá deveria, cara. Móveis. Você fazia laca naquele processo desgramado. Fazia. PU. Nossa, eu lembro que mas é uma linha cara... acima, tá? Não, é uma linha não, mas acima. ela é muito mais prática do que... Sim. Não, mas essa linha Ivy é acima do Laco, é outra pegada. É ela industrial base de água. É outra coisa, outro mundo. Cara, vamos deixar para outro podcast. Vamos deixar, senão vai mais longe aqui, velho. Pelo amor de Deus. Vamos também, Gabi, no tempo? Já estourou? Gabriela, já estourou um monte. Finalizar. Não, fechou. Vamos fechar aqui então. Eu acho que para a gente finalizar, eu queria agradecer essa equipe aí. Sinceramente, eu acho que se tivesse mais 5 horas de conversa, era só ligar a churrasqueira ali, fazer churrasco para a gente poder mantendo, mas realmente hoje a gente, de todos os podcasts, foram todos especiais, mas esse tem uma pitadinha a mais, porque a gente falou de alta performance, falamos aí de mudança de método de trabalho, pessoas que performaram, que cresceram grandemente, uma pinturas Sampaio que cresceu, começou de baixo, cresceu e hoje está na alta performance. Falar em mudar o jeito de trabalhar, realmente para impor o valor do pintor profissional, para a gente foi sensacional, fico até sem palavras e emocionado por escutar isso aqui nessa mesa, de que vocês estão fazendo um movimento para mudar o mercado e estão performando na alta performance. E ter esse bate-papo, acho que vira hoje uma chave, não só para a Carola, mas também para o Eucatex, aqui o Igor como representante, e para vocês também. Então, nós estamos chegando no final do podcast, Fora da Lata. Vou dar as últimas considerações para o Igor, e depois eu queria que cada um de vocês falasse. Vamos começar com o Walter, em seguida com o Sampaio. Queria que vocês falassem um pouquinho de como foi esse bate-papo, e que deixassem um recado, olhando para a câmera lá, para os pintores profissionais, para quem quer trabalhar no alto padrão, deixar uma dica e uma consideração aí para os pintores que estão nos acompanhando e para as outras pessoas também que querem entrar na profissão. Igor, suas considerações? Eu gostaria de agradecer o Walter, porque eu tenho 3 filhos e nesse mundo que a gente tem uma concorrência externa absurda, de ideologia, de um monte de coisa, teve essa serenidade das palavras, calma, tranquila, consegui trazer 2 homens no auge da bagunça ali aos 18, 17 anos para si. É um exemplo, sabe? Eu tenho um menino e 2 meninas e assim, é muito difícil. Então, isso é vencer na vida. Eu te ouvindo falar, o que eu penso para mim é assim, se eu conseguir que meus filhos sejam bons cidadãos, vai conseguir. E não dê trabalho para a sociedade, eu já ganhei
já ganhei na loteria. E ouvindo o senhor assim, eu falei, cara, que bacana, o meu pai é parecidíssimo com o senhor, então assim, foi muito gostoso pra mim, até eu nem olhava pro Joe Diego, olhava pro senhor assim com uma admiração, muito obrigado, pra mim foi um prazerzaço estar aqui com vocês, com essa família, com essa empresa. Desejo um ano de 2026 assim, fantástico, com muito processo, que encaixe os processos, que vocês possam compartilhar isso para os outros colegas, que levem essa experiência, que façam o que o senhor falou mesmo, ajude o próximo. Sim, é difícil, tem aqueles que não querem. Exatamente. Os que não querem fazer o quê? Deixa para lá, tá tudo certo. Mas tem muito profissional que sentou aqui na nossa mesa, que está disposto a aprender, está disposto a ajudar. E você é um exemplo para a nossa profissão. Eu sou muito feliz. Eu comecei com 16 anos de idade na tinta, já fui ajudante de pintor, já fiz várias coisas, mas nunca saiu a tinta do sangue aqui. Então é muito legal ver uma profissão que era sucateada, tipo, não deu certo, vira pintor. Isso, exatamente. E eu vejo a galera se profissionalizando, se valorizando, tendo a empresa. Isso eu fico muito feliz. Parabéns para vocês. Legal, parabéns pelo legado que você está seguindo do seu pai. Dá um parabéns pro seu irmão também. Um ótimo 2026. E é isso aí. Eu falei muito. Valtão, suas considerações e deixa o recado olhando lá depois para a câmera para o pintor profissional. Eu também quero agradecer vocês, né? O Igor, o Gui, a Carola Tintas, toda a equipe de vocês, por nós estarmos aqui hoje. Muito obrigado mesmo pela confiança, né? E foi tão gostoso estar aqui junto de vocês, né? Que poderia não acabar, poderia a gente continuar, né? Tem papo ainda pra marcar o segundo aí. Quero agradecer a Deus também por poder estar aqui com meu filho, né? Falando da nossa empresa, né? Um pouquinho de nós, né? Se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar até amanhã, né? Conversando bastante coisa. Bom demais. E eu gostaria de deixar para meus amigos pintores o seguinte: faça sempre o melhor. Procure sempre fazer o melhor. Não faça só porque, pelo dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai ser consequência daquilo que você fazer melhor. Entendeu? Então, faça por amor, se dedique, gere bem seus negócios, porque você só vai vencer. É isso aí. Posso deixar mais uma coisa? Claro. Mandar um beijo lá pro Diego, lá em Portugal, que ele pediu pra gente... Massa. Manda um beijo pra mim. Eu tô mandando um beijo pra ele. Remodelações Bueno. Ele é como se fosse um filho pra mim. Ficou 15 anos comigo, ensinamos tudo pra ele também. Ele tá muito bem em Portugal, graças a Deus. Vocês bem aqui também. E daqui a pouco eu tô aí em Portugal. Um abraço. Joe, considerações. Falando pra câmera depois, até pra deixar o recado aí. Nosso pai emocionou nós aí. Dá continuidade. Vai ser difícil fechar isso aqui agora. Vamos lá. Beleza, Gui. Muito obrigado. Com respeito a todos os pintores que sentaram aqui, você colocou sobre nós uma grande responsabilidade e eu encaro isso como uma forma muito positiva, né? Até mesmo para passar um pouco do que a gente sabe, do que a gente vivenciou. Te agradeço por essa oportunidade, cara. Sensacional mesmo. Você é querido por todos, cara. Entendeu? A loja é muito querida, né? Então a gente vê esse contato. Isso é recíproco, sabe? O que você dá, você recebe. Então, a gente sabe que você é muito querido, mas porque você também dá muito amor para as pessoas. Isso aí, cara, é fundamental. Então, agradeço você pela nossa amizade que a gente formou, né, ao longo desse tempo aí, cara. Com certeza. Que para mim é muito especial. E obrigado por essa oportunidade que a Carola nos proporcionou. É o Catex junto com o Igão aí. Isso aí, legal pra caramba. E, pô, cara, sensacional. Tô muito feliz de ter. E deixa aquele recado lá pro pessoal, hein? Vou deixar. Só tô agradecendo. Calma aí. Obrigado. Muito bom, muito bom. E agradeço o meu coroa também. Sem ele aqui, você tá ligado que nada tinha formado, né? Então, agradeço a Deus também por esse momento muito bom, é o pessoal que tá aí nos aguentando todo esse tempo. E já vou acabar. E aos nossos amigos aí, um grande abraço a todos, né? Que vocês possam ter sido beneficiados de alguma maneira do nosso bate-papo aqui. Espero não ter machucado, não danificado a integridade de ninguém. Não. Tudo que fala aqui, ninguém escreve na pedra, não. Cara, o que eu desejo, assim, do meu coração é que aqueles que almejam mais e querem, né? Se você que quer melhorar a sua condição, a condição para a sua família, cara, pense sempre em se melhorar primeiro. Gaste dinheiro com você. Se precisar de mentoria, chama a gente ou de alguma ajuda
né, específica, melhore gestionar dinheiro, melhore gestionar pessoas, leia livros, estude materiais, seja bom naquilo que você faz. E o que meu pai falou é importante, não foque o dinheiro, foque fazer com excelência. Porque o dinheiro vai ser retorno daquilo que você faz. Aí saiba cobrar em cima daquilo. Você cobra tanto e entrega aquilo que você cobra. Se você entregar aquilo que você cobra, você vai valer. Então o seu valor é entrega. Faça, entrega e cobre por aquilo. É isso aí, galera. Isso aí. Muito bom ano para todos. E a rede social? Rede social, o meu é Jonathan Joe 2024, meu Instagram pessoal. E nosso Instagram é pintura_Sampaio. É isso aí, muito bom. Vai, Segue lá aí, que não é segue sucesso, a gente aí, viu? vambora. E esse foi o podcast Fora da Lata. E é isso aí, tome tinta e fora da lata. Valeu!